Fala galera, beleza? Muito bem-vindo a mais um podcast MCast. Hoje falaremos sobre a jornada da assistência técnica. Separaremos em dois lados. O primeiro, o lado para quem quer se especializar na área. Trouxemos aqui um especialista na parte de assistência técnica, muito focado em reparos de placa, o Ricardo, da MRM Tech, perdão. E a parte 2 para quem pensa em inserir essa parte de serviço em sua loja. Se você pretende acrescentar na sua esteira de produtos um reparo, uma assistência técnica, se você pode começar fazendo, se você pode terceirizar. Então, vamos aqui hoje aos convidados, o de sempre, o nosso Clairton. Fala galera, show de bola. Começar aqui hoje um podcast sobre assistência técnica com o nosso amigão Ricardo. Tamo junto. Na mesa aqui com nosso grande Israel. E aí? E com ele, que já foi o melhor vendedor do Brasil, né? Vamos deixar aqui em parte, né? Quem? Sou eu mesmo. Fala um pouquinho aí, Israel e Ricardo, que aí depois eu arrocho. Então, vamos deixar iniciar pro Ricardo, que a apresentação foi toda dele, né? Vai, Ricardo, arrocha aí. E aí, galera, muito boa tarde para vocês. Prazer estar aqui, né? Primeira vez participando de um podcast e estamos com expectativas que vamos bater um papo bem legal aqui, de muito crescimento, muita comunicação e tenho certeza que vai agregar muito aí para todos vocês. Tamo junto. Massa. Primeira vez, né? Primeira vez, podcast Já é a terceira aqui já, né? Terceira é com esses meninos aqui bonitos, né? Pode ficar tranquilo, Ricardo, porque os meninos aqui são bons, viu? Vai deixar a gente bem à vontade. E é isso, né? Tô aqui só pra atrapalhar o podcast de vocês e escutar aí sempre mais um nome do Clairton, né? Que o nome dele na verdade é Claiston, né? Mas ninguém quer falar o verdadeiro. Fico com dúvida toda a vida. Se fala o fake ou o verdadeiro, né? Se vocês querem saber o apelido dele, deixa aí nos comentários que aí eu mando no direct de Fica vocês. bem melhor. Multinomes, né? Israel, e é isso aí, galera. Acho que já me conhece e quem não me conhece, no final tem um arroba aqui pra vocês conhecer melhor. Massa. E aí eu vou começar hoje com o primeiro merchan da gente, né? O primeiro jabá. As capinhas personalizadas. Se você pensa em se diferenciar no mercado, acrescentando na sua esteira de produtos únicos que pode ser personalizado com foto, frase, clube, filme, ou até mesmo imagens, né? O pessoal religioso que gosta de colocar. Se você pensa tanto para você mesmo, não, eu quero dar uma capinha de presente para minha mãe, para minha namorada, ou não, eu quero acrescentar isso no meu hall de produtos, fala com a gente, que eu vou direcionar você para a pessoa responsável, e aí você pode ter um markup até de 3, quem sabe? Um produto novo, exclusivo. Não, eu quero fazer 100 capas aqui com a minha marca, com os desenhos nos aparelhos que eu desejo. A gente faz também. Então, se você tem interesse, vou deixar o link aqui embaixo, só clicar ou mandar um direct pra gente. Lembrando, né, Lucas, que você pode presentear alguém e pode colocar a sua logo, especificar assim para ficar bem a sua cara, a cara do seu negócio, a cara da sua marca, e para você estar alcançando aí mais pessoas, né, com a sua marca. Show. Então pronto, vamos lá iniciar. Ricardo, eu acho que a primeira pergunta, que é que não quer calar, é como é que você entrou nesse ramo, né, de assistência técnica? Qual foi a motivação? Qual é a sua experiência? Pode ficar à vontade aí. Então vamos lá. A história é um pouco longa, né? Mas aí Arrocha. eu vou tentar resumir. Quando eu entrei na área da manutenção dos reparos, né? Foi um tempo bem difícil, porque eu estava passando por um momento difícil financeiramente, né? Casado, tinha acho que 6 anos de casado na época, né? E aí eu trabalhava de Uber. Então eu rodava 12, 14, 16 horas por dia. Então tinha dia que eu saía às 5 da manhã e rodava até às 22, até às 23, Então né? já é recente, né? Então, assim, Exatamente. Uma grande realidade de muita gente, né, atualmente. Né? Exatamente. antes tu não tinha experiência nenhuma com reparo? Nenhuma. Sempre gostei da parte da tecnologia, né? Mas Consegue do dizer o reparo ano? em si, 2019, entre 2018 e 2019. Massa. Né? E era da época que o Uber era bom, né? Sim, não, naquela época era top demais. Naquela época a gente conseguia faturar aí bem diferente do que é hoje, né? Então, nessa época, eu conheci um amigo, né, em comum que trabalhava com manutenção. E aí, o que ele fazia, uma troca de tela, uma troca de bateria, uma manutenção básica, eu fazia rodando o dia todo. Então, naquela época, a meta era R$300, eu
gastava aí R$ 100 de combustível, em média, né? 120 de combustível. E ficava com 180, e mais tinha os custos com manutenção, né? IPVA, licenciamento e tal. Eu nem contava isso, né? Aí o amigo fazia isso em horas, né, no caso. Fazia em 20 minutos, né? Que é rápido, trocar uma tela. Né? A conta Tem não os batia. custos, tem tudo isso, mas assim, faz sentido o que você falou, mas a gente observa que são segmentos diferentes, Sim, mas que totalmente. leva, né, a uma rapidez maior. A escala é bem maior. Isso. claro. Então, cara, tem uma coisa errada. Vamos supor que fosse em 1 hora, né? Mas que ele fizesse serviço em 1 hora e colocasse R$ 100 no bolso. Então, se for contar as 12 horas que eu trabalhava, daria 1.200, né? Fazendo um cálculo assim bem rápido. Então, o que foi que eu fiz? Tentei essa área, né? Meio que um desespero. Então, eu pedi a ajuda dele. Claro que só te cortando aqui, desculpa, Ricardo. Você foi Tranquilo. se especializar para isso, né? Isso. Que, tipo assim, a galera pode estar escutando agora, pode estar achando que vai sair da É sua muito fonte fácil, de renda e vai agora ganhar o mundo. Mas aqui, só cortando o Ricardo, mas incrementando aqui, falando assim na palavra bem chula, é que a gente tem que se especializar para buscar o nosso melhor. Às vezes a gente olha o que o outro alcançou e desiste por conta que existe uma especialização. Eu acredito que o Ricardo vai falar agora. Principalmente nessa parte que ele falou que rodava 12 horas, mas o que é que acontece? O cara se especializou para poder trocar uma tela em 20 minutos. Isso, Se especializou exatamente. para fazer um serviço na Exatamente. placa, ou a própria bateria, que não é fácil. Na verdade, é até fácil você vendo, mas Isso. quando você vai para a prática é outra coisa, né, Ricardo? Exatamente. E aí, nesse momento, eu comecei a buscar especialização, né? Mas até então, eu não podia, interessante, porque eu não tinha tempo, né? Não tinha tempo. Pra Você fazer- não podia pra fazer abdicar do curso. tempo que você tinha para fazer a sua meta diária para fazer o Exatamente. E aí, o tempo que eu consegui foi um curso bem básico, de domingo, de 2 às 5 da tarde. Para aprender, assim, né? Os primeiros passos para ter aqueles primeiros contatos com a Presencial. manutenção. Presencial. E aí eu fiz, mas não foi o que destravou de fato, né? Não passou firmeza. O que me ajudou foi esse amigo que eu tenho contato com ele até hoje. E ele me ajudou, foi me ajudando nos primeiros reparos. Então, Se quiser falar o nome dele aí, não tem problema. nenhum. Thiago, Porque Thiagão. às vezes é Pode legal falar a gente, a marca dele, é não, legal a com gente certeza. honrar um amigo que Com ajuda certeza. a gente. E durante aqui o nosso papo, eu vou honrar alguns amigos aí que fizeram diferença na minha caminhada, com certeza, né? Claro. E aí, dentro desse contexto, eu comecei a pegar alguns reparos de amigos, né? De familiares, da tia, do vizinho, da mãe. E Daqueles aí, que normalmente não acreditam na gente, e né? daqueles que dão problema, né? Dor de cabeça. Quem é técnico sabe que dá dor de cabeça E quem pra quer caramba. pagar barato, né? Quer também. pagar barato. É o maior desafio, né? Conquistar um familiar e um amigo. Complicado. Mas aí eram os que acreditavam, né? Os poucos, mas acreditavam. Então, comecei a fazer e começou a dar certo, né? E aí, quando foi no final de 2019 para 2020, foi tudo muito rápido, né? E aí, eu fiz um outro curso de manutenção básico também. Quando foi na primeira pandemia, foi 2020, não foi? 2020. Foi, exatamente. Abril e aí, de quando 2020. foi isso? Quando foi em 18 dezembro. de março de Aqui no Ceará foi. 20 de março. 18 Foi, de março, quando eu exatamente. cheguei. E aí, nessa época, eu lembro como se fosse hoje. Na época da pandemia, eu rodava de carro locado, né? Na época. E aí, eu rodando de carro locado, decidi abrir a loja. Foi na verdade, foi um box, né? Eu comecei um box 2,20 por 1,20. Pequeno pra caramba, né? Só Mas com eu- assistência? Só com assistência, exatamente. Mas eu tinha uma promessa, né? E acredito muito em Deus, né? Acredito muito em princípios, independente de religião, né? Eu creio que Jesus não se trata de religião. Então, eu creio que foi uma promessa de uma amiga da minha sogra, que na época falou que eu e a minha esposa, a gente ia prosperar muito numa velocidade tão grande que a gente não ia entender. A gente não ia compreender e a gente ia ter dificuldade para conseguir administrar Foi isso. uma revelação, né? Revelação, exatamente. Falou uma promessa, Isso, promessa você já tem, né? Exato, promessa já tem, verdade. Então foi uma revelação e aí eu fui pra cima, caí pra dentro, né? Quando foi em fevereiro eu decidi abrir a loja, só que eu não tinha grana, não tinha nada. Na época eu lembro como se fosse hoje, eu tinha R$ 380 na conta e aí meu pai me ajudou com o painel canaletado, eu comprei R$ 250 de acessório, não deu praticamente nada, né? Peguei um pedaço de tábua da minha vizinha, uma dele que tava lá encostada, coloquei 2 mãos francesas, coloquei minha bancada, um kit chaves com o dinheiro que sobrou, acho que na época deu R$ 120, uma manta, um kit chaves e eu fui pra cima. Coloquei uma mesinha de plástico lá, a Mônica ficava atendendo e eu na manutenção.
Só que até então não sabia Mônica, fazer... Mônica é tua esposa. A minha esposa, isso. Só que até então não conseguia fazer nada. Assim, praticamente nada. Só uma troca de tela e bateria, mas era no YouTube e muitas vezes eu ainda levava pra ele fazer pra mim e me ajudar, porque eu não tinha experiência, né? Isso, E aí- Thiago. Isso o Thiago, exatamente. Se desse problema, o Thiago ajudava. Não, o Thiago tava Thiago lá. era, que eu, Thiago era tava o lá. suporte técnico dele, né? Ele começava o serviço e o Thiago terminava. E aí foi naquela empolgação, só que até então o que eu fazia? Eu não tinha serviço, né, todos os dias. Então eu deixava a Mônica lá e rodava de Uber, ia rodando, quando aparecia algum serviço que eu ia pra loja, né? Massa. E o mais incrível também é que algumas pessoas passavam lá e não davam muito mérito, sabe? A minha esposa ouvia demais, assim, pô, será que aqui realmente dá alguma coisa? E esse ponto já era muito conhecido porque todo mundo... Desculpa, Ricardo. Até hoje a gente tá procurando esse mérito ainda. Depois de tudo que a gente conquistou, acho que eu vou fazer 10 anos de varejo agora, físico, né? Que a gente já tá há um tempo mais. Mas até hoje o pessoal não dá essa credibilidade, não. Então, da onde eles estão olhando pra nós, Deus vai, conforme as promessas deles na vida de cada um, vai colocar a gente em lugares, não se tratando aqui do sabor de mel, né? Que a galera evangélica fala disso, mas infelizmente a galera que tá só olhando e observando, vão ver Deus fazendo algo na nossa vida, porque a sua história, o início que você contou aqui, acho que é bem parecida com a nossa, entendeu? Se a gente for observar aqui a questão do Uber, né? De que ele andava num carro alugado, que nem dele era. Cara, o empreendedorismo já começa daí, cara. Você pegar um carro alugado que não é seu, e a responsabilidade, isso e aquilo, e começar um negócio, e ter a consciência de você iniciar um negócio e não deixar aquilo que você já fazia, porque quando não tinha serviço, você ia fazer. Sim. Entendeu? Muitas das vezes nós seres humanos, iniciamos algo e não queremos mais voltar da onde nós saímos, com vergonha, ou muitas das vezes por um orgulho próprio, né? Então a gente tem que reconhecer, deixar esse orgulho de lado e correr atrás, porque o empreendedorismo é isso. Até hoje, eu acho que passa com você, passa com qualquer um da gente aqui. A gente pode estar lá em cima, mas a gente vai ter que dar passo atrás. Exatamente. Entendeu? Mesmo chegando aonde a gente já chegou. Então é muito, muito, muito legal isso, porque são histórias iguais, mas a gente observa que são pessoas que estão correndo atrás e realmente validando aquilo que Deus prometeu, ou que eles creem que tem para sua vida, né? Só recapitulando aqui, no começo ele falou, né, da falta de dinheiro, que todo mundo, todo começo, Todo mundo tem, né? acho que resume até a nossa história no começo, né? Mas às vezes não é nem dinheiro, às vezes é a força de vontade mesmo do cara, que o cara podia começar a loja ali, a mais top lá do bairro, lá da cidade, não sei, mas se não tiver ali fé ali, acreditar mesmo naquilo, não vai pra frente, né, Ricardo? Exatamente. É desse jeito. E aí, quando a gente abriu o box, né? Veio logo em seguida veio a pandemia. Então, eu abri o box dia 27 de janeiro. E aí, não durou nem um mês a alegria, né? Cara. E aí veio a pandemia. E aí, o dono da locadora falou: a gente vai ter que recolher todos os carros. E, cara, como é que eu vou rodar? E o dono do ponto lá, do prédio, vamos ter que fechar. Cara, e agora? O que eu vou fazer? E a gente foi pra casa, não tinha outro caminho, né? E aí, nesse momento, veio o que eu acredito que foi o ponto crucial, assim. Foi o momento em que mudou a realidade da gente. Quando a gente veio pra... E na grande maioria das vezes é quando tem uma dificuldade muito grande, né? Claro. E aí Deus vai lhe dar uma ideia. E aí, nessa época, eu tava em casa, o cara, e agora o que eu vou fazer? E aí, peguei o quarto do meu filho, tirei as coisas dele do quarto, coloquei lá a bancada, as coisas, né? Ele ficou dormindo com a gente no outro quarto. E aí, o cara, vou implantar um sistema de delivery. Foi que eu pensei, todo mundo tá em casa, então pedi pro amigo fazer uma arte, buscamos, consertamos e entregamos. Sem E carro. buscamos, consertamos e entregamos. Cara, em 3 meses a gente mudou totalmente a realidade financeira. Foi um negócio tão doido porque eu saía 5 horas da manhã para coletar os aparelhos, então eu coletava um aparelho num raio de 50 quilômetros mais ou menos. Então, Maracanãú, Maranguape, Calcaia, Pindoretama, cheguei a Fazia pegar aquela rota ali, né? fazendo a rota, coletando os aparelhos. Isso no LX, né? Coloquei no LX, no Marketplace, o pessoal procurando, tô em casa, tudo bem. Como sem tráfego já? Sem tráfego, tudo no orgânico. No orgânico. Nessa época eu nem conhecia, nem sabia o que era tráfego, né? Tudo no orgânico. E aí eu arregacei. Então peguei a moto do vizinho, porque também tava sem carro. Ele trabalhava da noite pro dia, né? De madrugada. E deixava a moto comigo. Beleza, show, te ajuda a pagar a Eu moto acho que vai ter aí. gente da família que vai escutar esse podcast aqui, Ricardo, e não sabia nem dessas histórias, viu? Mas é desse jeito. E aí arregacei, fui pra cima. Eu saía 5 da manhã, chegava meia-noite, ou meio-dia, 1 da tarde. Com os aparelhos coletados, eu passava nos fornecedores que estavam trabalhando em casa também,
coletava tudo, a Mônica ficava no atendimento, no WhatsApp e no Marketplace, né, no computador. E aí chegou um certo ponto que em 3 meses a gente já não conseguia mais dar conta. Aí eu terceirizei um motoboy, chamei um colega também para me ajudar. E aí foi quando a gente voltou, quando passou a primeira onda da pandemia, né? Acho que foi em junho, mais ou menos. Abril, maio, junho. Isso, foi mais ou menos isso daí. E aí eu já voltei super alegre, super feliz, porque eu já tinha uma grana para poder reinvestir. Essa primeira onda, tu já conseguiu voltar para o espaço físico? Já consegui. Certo. Em junho, já consegui. Mesmo box. Para algumas pessoas ainda não conseguiu ter esse retorno, né? E aí eu consegui, a gente conseguiu colocar todas as nossas contas em dias, conta de água, luz, assim, contas básicas, né? Contas básicas. Isso, cartão, algumas coisas a gente conseguiu colocar em dia. E eu já voltei projetando box. Cara, muito top nessa época. E eu já chamei o marceneiro para lá projetar como é que eu queria, botei a bancada, mandei montar a bancada. Ou seja, tinha dinheiro para gastar, né? E aí comprei ferramenta nova, cara, que top, velho, que top, massa. Só que eu sempre, aí foi que eu entendi, cara, eu preciso investir. Quando foi em agosto, eu fiz o meu primeiro curso, que é na área onde eu sou especializado hoje, na parte de reparos em placas de Android e iPhones, né? São aqueles defeitos quando os aparelhos são muitas vezes condenados por outros assistências, né? E aí a gente consegue uma solução. E aí em agosto eu fiz o primeiro curso. Então, é como se fosse hoje aqui, a primeira vez que eu tô no podcast, a primeira vez que eu tinha um contato com reparo em placa, né? Então, microscópio, as ferramentas são diferentes, né? Para quem tá começando, as ferramentas são diferentes, né? E aí arregacei, fui para cima. Quando terminei o curso em agosto, já queria fazer outro em iPhone. Eu fiz um em Android, né? Em dispositivos Android. E que já queria fazer outro em setembro. Aí a minha esposa, não, mas vamos com calma. A gente começou agora, a gente não tem dinheiro, não, mas o caminho é esse. Isso para reparo de placa. Reparo de placa. No caso, tu tinha feito só para Android, aí você queria fazer para iPhone. Ou esse primeiro curso também o curso já enfatizava tudo, né? Então, no caso, era como se fosse uma especialização. Isso, os dois modelos, exatamente. E eu nem falei um detalhe importante. Antes de eu fazer, de eu me especializar em reparo de placas, eu fazia manutenção em domicílio. Na época, isso antes de abrir o box, tem esse detalhe importante. Durante os 3 meses da pandemia. Exatamente. Aí eu comprei uma maletinha, coloquei o kit chaves e fazia no shopping, restaurante, na casa do cliente, eu ia onde fosse. Tirava a bolsa aqui, botava o kit mantas com as chaves e fazia manutenção. E aí foi quando eu comecei a criar a carteira de clientes, no momento em que eu lancei o delivery, né? O modelo de buscar, consertar e entregar. Então já tinha uma carteira de clientes também. Né? Exatamente. E aí chegou o ponto, aí foi justamente quando chegou o ponto que eu não consegui mais atender em domicílio. Aí foi quando a gente abriu a loja, né? Mas mesmo assim, como as contas eram muito altas, né? Era fora da realidade, a gente acabou virou uma bola de neve e a gente não conseguiu administrar isso, né? Falando da parte financeira. E aí, quando foi em agosto, fiz o curso, em setembro já fiz logo outro. Sim, um atrás do outro. E eu lembro como se fosse hoje, no primeiro curso que eu fiz com o professor Eduardo, que hoje também é um dos meus sócios na parte da manutenção dos cursos. Ele é bom, viu? Aí ele falou o seguinte, ó, eu fiz o curso com ele, né? Eu fiz o curso com ele e hoje eu ministrei treinamentos na escola dele, que já fui aluno dele, né? Então, pra você ver, é uma parada muito doida. E aí, quando eu terminei o curso, eu falei, cara, eu quero ser referência igual você daqui uns 3 anos. Eu falei exatamente dessa forma. Ele falou, cara, no final do ano, com essa dedicação, com esse sangue que você tá aí, você vai conseguir. No final do ano, você já é referência. Quando foi dia 14 de dezembro, eu fiz meu primeiro reparo em placa. Eu lembro como se fosse hoje também um iPhone 6 Plus com falha de touch. Dezembro agora de 2019. 2019 para 2020. Ou, perdão, 2020 para 2021. Então, tu iniciou o curso quando, mais ou menos? Em agosto de 2020. Então, agosto, setembro, outubro, 3 meses. 3 meses. Né? Vamos recapitular aqui rapidinho. Ele começou no final de 18 para 19 na assistência. Paralelo com isso, ele ficava rodando de Uber pegando serviço. Primeiro ponto físico, 27 de janeiro de 2020. Aí um mês depois fechou. Aí ficou fazendo delivery e reparo já agendado na casa do cliente. Exatamente. No até shopping, junho. Até junho. Aí agosto, primeiro curso de reparo. E em setembro, segundo curso. Em dezembro, o primeiro aparelho feito por ele. Exatamente. 6 Plus o com HD falha dele de tá touch. bom, tá o HD dele? Rapaz, do jeito que ele arrastou o professor pra ser sócio, viu? Acho que eu vou mais um menino pra ser meu sócio também, porque a minha mente já tá, ó.
Então, e aí foi o momento que eu disse, cara, é isso que eu quero, bicho. É isso que eu quero. Então, aí eu arregacei e fui pra cima. Aí foi que eu entendi. Eu entendi que, como qualquer profissão na vida, quanto mais você se dedica, mais rápido você tem os resultados, né? Claro. E aí hoje eu encaro a parte da especialização, seja em qual área for, você tem que encarar como se fosse um concurso público, né? Por exemplo, uma pessoa, um indivíduo, quando quer passar no concurso da federal, enfim, ele vai precisar abdicar de muita coisa, vai precisar renunciar a muita coisa. E aí tem um amigo meu que vive fazendo concurso, participando de concursos, que ele é muito frio. Eu até brinco com ele, se for aniversário da mãe dele, ele não vou porque eu tenho que estudar. Só que aí chega um período que ele vai colher, né? Então a gente primeiro semeia, né? A gente abre mão e aí eu sempre foquei nisso. Quando foi 2021, foi que eu arregacei. Eu disse, cara, então pronto, é isso que eu quero. Então vou pra Tem cima. também, né, um ditozinho, né, no empreendedorismo, que você nunca pode ser refém de ninguém no seu próprio negócio, né? Tipo, acaba que você se especializa e acaba trazendo confiança para sua equipe. Isso. Da mesma forma, você vai se especializando e vai criando mais formas de lidar com o público, com as diversidades, né, do empreendedorismo. Porque todos os dias existem novas coisas, novos aparelhos e tem que lidar com isso todo dia, né? Com certeza. Ricardo, deixa eu te fazer aqui uma pergunta. Conhecendo aqui tua história, que eu já sabia um pouco, mas não tão a fundo como essa parte aqui. E tem mais coisa, viu? Shows. Eu acho que vai entrar aqui na pergunta agora aqui. Vai lá. Quais foram os principais desafios que tu enfrentou ao começar o negócio de assistência técnica aqui pra quem tá assistindo aí? Tipo, os principais pontos que tu consegue pontuar aqui pra gente... Quem tá assistindo aí tem um norte, assim. Porque acho que vai ter alguns alunos vai ter aluno que tá assistindo e quem não é aluno ainda, mas vai ser, né? Escreva. E quem quer iniciar, né, porque assim, a gente... Acessório para celular, que é hoje o nosso segmento, e conserto para celular, cara, não é que se cruza, tem demais. Tem demais. Tem demais. Todo dia a gente tá brigando com um concorrente, com um amigo, com um vizinho, com o que for. Só que a galera que quer especializada não tem todo canto. Então é isso. A gente consegue enxergar aqui através do Ricardo que a gente pode se especializar no que for, tem espaço para o mercado. Tem. Porque muita gente que está no mercado não quer. Só quer fazer o seu horário, só quer fazer o seu dinheiro do mês, só quer pagar aquela continha. Muitos dizem assim, eu não quero ser rico, eu não quero ganhar o mundo. Cara, não se trata disso. Se trata de você ter uma vida financeira mais saudável, mais tranquila e que possa até proporcionar para sua própria família. Sim, que eu acredito que assim como nós, você também abençoou a sua família e vem abençoando através disso, entendeu? Então eu acho que você que quer empreender, você que quer correr atrás de algo, acho que poderia pensar e imaginar que você pode ajudar mais pessoas, né? Show. Eu posso começar respondendo essa pergunta do Clayton com a seguinte frase: não queira ter, para quem vai começar ou de repente para quem já está na área, né? Quer especializar. Então, não queira ter os mesmos resultados de uma pessoa que abre a loja 8 e fica até as 10, 11 da noite. De uma pessoa que abre a loja 8 e vai para casa às 5 da tarde, né? Então, os resultados são totalmente diferentes. Então, é dessa forma que eu enxergo e é dessa forma que eu sempre falo em todos os treinamentos, tanto online como EAD ou presencial, nos outros estados, em qualquer lugar que eu vou, eu sempre falo a mesma coisa. Não queira ter os mesmos resultados do cara que abre a loja 8 e fecha 10, 11 da noite, do cara que abre a loja 8 e fecha 6 da tarde, sem contar com o intervalo para almoço, né, e tudo isso daí, né? Então, eu acho que o principal desafio é você conseguir entender que o tempo é dinheiro, não é o inverso, claro, né? Então, pra gente, hoje, o pessoal o técnico de manutenção, até mesmo para quem vai começar na área, tem que entender primeiramente esse ponto, né? Não é uma questão, porque eu não tenho dinheiro para investir. Mas se você souber de forma inteligente começar o seu negócio, hoje eu consigo chegar dessa forma. E eu sempre falo para a galera, hoje vocês têm a oportunidade, né? Quando eu falo para os meus alunos, de começar e não cometer os mesmos erros que eu cometi lá atrás, né? Principalmente financeiramente falando. De não investir de forma errada. Sempre falo, cara, investe em conhecimento. Se tem uma oportunidade para investir em conhecimento, investe em conhecimento. E hoje, por exemplo, se eu for contar por alto, eu já fiz uma média de 30 treinamentos. Já fiz 12 presenciais, 18 EAD. Que eu
né, que eu tenho assim por alto. Então, praticamente todo mês eu Isso compro. já nesse serviço de reparo de placa. É reparo de placa, porque a gente tem que estar o tempo todo se especializando, né? O último que eu fiz foi, aproveitei a oportunidade que 2 caras grandes do mercado conhecido internacionalmente vieram para cá, para Fortaleza, e nessa época eu nem tinha condições financeiras de fazer, mas eu fui para cima, passei o cartão e eu sabia que aquilo ia mudar a minha realidade, que foi em dezembro de 2021 para 2022, que aí foi um momento que foi um divisor de águas. Foi quando eu lancei, né, os treinamentos, comecei com online, e aí foi do online que as portas se abriram, né? E aí hoje a gente ministra treinamentos em 7 estados. Tá, Aqui então, em 2021, começo, tu arregaçou, começar a fazer reparo Foi. e alguns cursos. Isso. E no final do ano, um curso pancada com especialista e Isso, em tal. dezembro de 2021. Massa. Tá, só para contextualizar um pouquinho, que eu acho que vai entrar a tua pergunta agora. Tu faz assistência, tu capta, Isso. tu dá curso, tu administra, paga boleto, recebe. Tudo, né? Tá, aí vai se encaixar bem. Ele é um verdadeiro empreendedor, né? Vai se encaixar bem na tua pergunta aí, Léo. A tua. Não, tá. Não, voltando aqui. Não, tá aqui, eu tenho aqui. Voltando aqui ao que o Ricardo falou, né? Que ele disse que correu atrás, aí passou o cartão pra conseguir fazer esse curso com essa galera de fora. A Eu galera que é... apostaria que o cartão era dos outros ainda, né? Da minha sogra. Sempre, né? Mas interessante é porque eu tava conversando isso com o Lucas agora há pouco. A gente tava almoçando e falando que se nós esperarmos ter condição, a gente nunca vai fazer, cara. Nunca vai ter. Porque a gente nunca tem condição. Sempre tem alguma coisa pra fazer. Exatamente. Sempre tem alguma coisa pra pagar. Sempre tem um boleto, sempre tem um funcionário, sempre tem uma rescisão. Então, se nós não... É nessa hora que a coisa realmente vai dar certo. Fazer quando não tem, quando tem que pedir emprestado. Claro que aqui a gente não tá promovendo que você vá sair pedindo dinheiro emprestado a ninguém. E quando não paga, possa bota um pagar. jurozinho, né? Não, Quando pelo pagar. amor de Deus, faça um negócio desse não. E é isso, mas é interessante, cara, que o resultado de quem corre atrás sempre dá certo, mas para aqueles que querem, né? Exatamente. Porque tem muita gente no seu ramo, ou que eu acho que você reconhece que existiam pessoas que eram melhores do que você, Sim. que não está onde você está, né? Exatamente. E a gente observa muito isso daqui, pessoas que tiveram um potencial, não é isso, Clash? Ficaram pelo meio do caminho. Isso. Exatamente. Tenho muitos amigos, né? Colegas de profissão que ficaram de fato, né? Que você Parados no meio do tinha caminho, ficaram assim, estagnados, né? você tinha certeza que ia trabalhar para eles, né? Isso, Assim, a grosso modo, cara, eu vou exatamente. trabalhar para esse cara, que esse cara é bom. Cara E é bom. hoje, Isso. né? Em gente vai ter umas 2021, perguntas eu boas, encarei esses 12 meses de 2021 como, de fato, uma trajetória. Eu disse, cara, esse ano eu vou estudar para me ficar bom nisso daqui. Porque se o cara... Eu via os caras que eram bons e tinham um carro bacana, tinha uma casa bacana, podia passear no fim de semana, enfim. Eu quero isso para mim. Se, de fato, isso... É escalável, se isso eu consigo ter uma vida bacana, um faturamento bacana com isso, eu vou pra cima. E aí foi em 2021 que eu arregacei e tipo, na pegada de concurso público. Claro. Então, cortei saída, cortei gastos desnecessários, né? Aqueles gastos supérfluos que a gente fala, né? Isso. E arregacei, fui pra cima, abri mão e investindo. Então, tipo assim, todo dinheiro que entrava, comprava uma ferramenta. Ah, a ferramenta é 3 mil. Vou lá, entrava o dinheiro, juntava, comprava. Ah, eu tenho que comprar outra ferramenta. Ia lá, tem que comprar curso, um treinamento. Ia lá e comprava. E assim, fui durante todo E o ano. é isso, né, Ricardo? Para todo resultado tem um sacrifício, né? Vamos lá, a minha pergunta aqui, né? Os desafios de lidar com os novos aparelhos, novos dispositivos, as suas complexidades, tá sendo como antes, como no início, ou existem novas tecnologias, ou a tecnologia ela só se adapta, não tem essa mudança? Hoje eu falo que o mercado está sofrendo meio que uma peneira, né? Dentro dos profissionais da manutenção. Tanto para quem está começando agora, como para quem já está na área. Então hoje a gente vive um cenário que tem muitos técnicos saindo da área da manutenção, fechando loja, né? Abrindo mão de fato. Inclusive tem até alguns colegas em comuns que fecharam, até mesmo Isso desistindo. desistindo, até mesmo para rodar de aplicativo, por exemplo, entendeu? Ou para fazer outra coisa. E ao mesmo tempo tem muita gente ingressando, né? Porque sabe que é uma área lucrativa. Só o que está acontecendo hoje, no meu ponto de vista, assim, de uma forma bem resumida, com as atualizações, todos que estão entrando no mercado e as pessoas que já estão sendo obrigadas
a escolher. Ou eu me especializo, ou eu me atualizo no mercado, ou eu entendo como o mercado está se comportando, né? Da mesma forma que um iPhone 7, ele não funciona mais como um iPhone 14 Pro Max, apesar de ser o mesmo sistema operacional. Só que o sistema ele sofreu atualizações. Então, o iPhone 7, mesmo funcionando com o mesmo sistema, ele vai travar, em algum momento ele vai carregar lento, em algum momento ele vai apresentar alguma dificuldade de processamento, em algum momento vai acontecer aquilo. Já o iPhone 14 Pro Max, não, ele roda liso, né? Como a gente fala, é um termo que a gente utiliza, né? Ele roda liso, ele abre uma câmera bacana, ele tem um design diferente porque ele está atualizado. Então eu sempre comparo isso. O iPhone 7, o iPhone 6 utiliza o mesmo sistema operacional, só que chega um momento que o iPhone 6, por exemplo, ele não atualiza mais. Por quê? Porque as coisas têm que evoluir, né? Isso gera uma procura para alguma manutenção, as pessoas acham que é um defeito do aparelho, mas realmente é a vida útil, né, no caso. Exatamente. Por exemplo, a partir do iPhone X foi um momento em que muitos técnicos, né, nessa época, assim que lançaram o iPhone X, muitos técnicos acabaram desistindo ou começaram a terceirizar esse tipo de serviço. Por quê? Foi que a Apple fez. A Apple começou a criptografar muitos periféricos dentro do próprio iPhone. Então, começaram a criptografar Face ID, por exemplo. Não se troca mais um Face ID como se troca uma câmera, por exemplo. Você tem que ter uma especialização em microsoldagem, tem que utilizar um sistema específico para conseguir reescrever o serial daquele periférico para conseguir com que o dispositivo leia o periférico como original. Por exemplo, então, mas pode ser feito esse Face ID. Pode ser reparado. Não existe de não se repara. Existe um reparo. Existe um reparo. Só Ele que faz milagre, mano. só que 90%. Não, eu tô querendo aqui para especificar para as pessoas que estão querendo entender aqui no podcast. Para quem já está nessa área e não é tão especializado, ou para quem quer se especializar futuramente. Porque muitas das vezes a gente escuta, não dá pra... Tipo, o pessoal diz que não dá pra tirar senha de iPhone, né? Isso aí eu já não sei. Mas o Face ID eu também não sabia que já tinha reparo. Exatamente. Esse fonezinho aqui, ó, eu levei em 3 ou 4 assistências, e um inclusive até muito conhecida, e negaram, o homem fez não tá funcionando. Mas o que era o defeito do fone? Sujeira, né? Só limpeza. Mas ele não tava mais carregando? Não, o microfone dele não funcionava. Ah, entendi. Entendeu? Então, e mais incrível que pareça, a maioria dos defeitos são defeitos simples, mas infelizmente a maioria tem dificuldades em fazer o básico, né? Eu sempre falo isso, fazer o... Eu observo que existe uma barreira da galera que não é especializada em mexer num produto que realmente é um produto que ele tem um valor equivalente um pouco mais alto e o medo de danificar, né? Isso, existe essa barreira. Existe. Essa barreira é por 2 motivos. Pela insegurança, Claro. por não saber fazer, mas ao mesmo tempo pela falta de visão de não investir. Né? Não, cara, se eu investir nisso aqui, isso aqui vai me dar um retorno. Especializar mesmo, Especializar, né? exatamente. Naquilo, né? E aí, só que a especialização hoje, ela tem algumas dores, né? Que é justamente o quê? Você passar muito tempo fora da loja. Hoje os treinamentos são 5, 6, 7 dias úteis, né? Úteis não, corridos. Então você fica de segunda até domingo fora da loja, não tá fazendo os concertos, ou seja, não tem faturamento, você só vai ter custos, né? Porque hoje as escolas, para vocês terem uma ideia, esse lance da especialização é uma parada que não tem em qualquer lugar. Por isso que eu me especializei e por isso que veio os convites para ir para outros estados, porque nos outros estados não tem essa especialização. Não existe essa especialização. Não existe, né? Então aqui em Fortaleza é da mesma forma. Então vem professores de outros estados para cá, né? Mas aqui nós já temos aqui em Fortaleza grandes nomes aí, grandes técnicos e também instrutores e professores que fazem a diferença no mercado, né? Mas por se tratar de uma especialização muito, eu falo que é um nicho muito fechado, né? E aí acaba que as pessoas tanto têm dificuldade para ter acesso, porque tem que viajar. Inclusive no final do ano eu vou fazer uma viagem para especialização em MacBook, em novembro, lá para Cocal do Sul, lá em Goiás, se eu não me engano, Goiás, enfim. Porque por aqui não tem. Só tem em São Paulo e lá em Goiânia, que eu conheço, né? Mas aqui em Fortaleza acredito que não tem. Então essa especialização você vai fazer em Goiânia? Vou fazer em Goiânia. E aí vai me gerar custos, né? Obviamente eu estou fazendo investimento. Então uma viagem dessa
acredito que tem um custo entre 15 e 20 mil reais. Então eu vou, mas vou fazer um investimento entendendo que quando eu retornar, eu vou ter uma mão de obra especializada e eu vou conseguir aumentar meu faturamento. Legal. Deixa eu só contextualizar um pouco, né? A gente tá indo aqui já para a parte 2, que vai ser como colocar isso dentro da galera que não tem assistência técnica ainda. Se começa fazendo curso, se terceiriza. Mas antes disso, me ficou 2 dúvidas aqui, cara. A primeira é a parte administrativa. Por que eu falo isso? Tu falou aí de custo, de faturamento, de ficar fora. Então, tu tem que se organizar, tem que ter uma meta para poder, vou ficar X dias sem funcionar, então eu tenho que faturar mais ou faturar X para poder cobrir. Hoje a parte administrativa, tu terceirizou, é você, é sua esposa, como é que funciona? Pronto, essa parte hoje, tudo relacionado a financeiro é com a minha esposa. Então, ela que cuida de toda essa Vantagem parte. de ser casado. É, vantagem, exatamente. Então, ela que cuida de toda essa parte, sempre cuidou desde o começo, né? Então, hoje, tudo com ela referente a pagamento. Se eu sempre pedir um Pix de 10 reais aqui, eu não tenho. Eu tenho que pedir para ela fazer para mim. Massa. Por que É a pior parte, né? Por que eu perguntei isso? E aí, se eu tiver errado, você pode me corrigir, os meninos aqui também. Porque muitas vezes, o que eu vejo no nosso segmento, no nosso ramo, o apurado é lucro. Isso. E aí é o pega pra capar. A galera não tem noção. Vou falar aqui o básico, só que a galera não sabe e acha que, Muitas esse vezes tu gordinho quer... tá inventando moda. Muitas vezes tu quer dizer 98%, né? Essa galera que ficou pra trás, infelizmente, eu vejo isso. Break-even. Ponto de equilíbrio. Quanto é que eu tenho que faturar para poder atingir pelo menos o mínimo de custo que eu tenho que pagar? Isso com salários, com alimentação, isso com espaço, locação, fardamento, marketing, com tudo. Vou tentar aqui fazer de maneira simples. Se eu tenho um ticket médio, que é um valor que eu vendo de venda de 100 reais, eu faço 30 aparelhos por mês e eu faturo 3 mil. Então, se eu pegar a quantidade de valor pela quantidade que eu fiz, dá 100 reais. O ticket médio. E eu tenho um custo de 5 mil, eu vou ter que fazer 50 vendas. Eu vou ter que aumentar em 20. Como é que eu vou fazer isso? Vou ter que gastar em tráfego. Então, vai gastar 1.000 para conseguir atingir isso. Então vai passar 6 mil, então tem que ser 60 vendas, 60 assistências. Sim, sim. E a galera não sabe. E aí mistura o apurado com o apurado é lucro, né? E aí você falou que fez investimentos errados. Foi nesse sentido de não saber quanto tinha que ganhar, quanto tinha que gastar? Isso, exatamente. E essa pergunta é bacana porque eu cometi muitos erros, né? Durante a trajetória, apesar de ser uma trajetória curta, nesse ponto aí, em investir em cursos, em ferramentas e acabar comprometendo aí, né, até mesmo um fluxo de caixa ou um caixa em reserva, uma coisa do tipo, né, de chegar uma emergência e não ter grana e ter que usar cartão, mas eu poderia ter esperado mais um pouco, né, e ter ali um fluxo de caixa, um caixa para mim, nesses momentos, eu não precisar financiar, né? Não precisar passar cartão para conseguir resolver. Então hoje, o que eu faço, né? Como que eu aplico no meu negócio, no meu dia a dia e como eu recomendo para a galera que está começando ou para a galera que já está de repente não consegue controlar. A gente tem um ticket médio nos modelos dos Androids, né? E tem um ticket médio dos iPhones. Então os iPhones, obviamente, são dispositivos que têm um valor bem mais agregado, né? Então, hoje a gente tem um ticket médio, por exemplo, nos Android, 180 reais. Na verdade, é um ticket mínimo, né? Valor mínimo e temos um valor máximo que fica de 800 reais. Então, fica na média de 400 reais para um ticket médio, né? Tem o valor mínimo, porque a gente tem que ter o valor mínimo de manutenção, né? Juntando a mão de obra. E esse valor mínimo é só de mão de obra, não envolve peças, né? E aí vai evoluindo, esse valor vai aumentando conforme o serviço, o tipo de reparo. E já nos iPhones, o ticket médio fica em torno de 600 reais, que aí gira em torno de uma troca de tela, uma troca de bateria, até mesmo um reparo de placa. Essa escolha, de repente, para quem está começando agora, pode pensar, não, vou começar por Android, vou começar por iPhone. E aí na segunda parte eu falo um pouco sobre isso, porque é bem interessante, eu tenho certeza que vai ajudar muito quem tá em cima do muro, né? Ali, não sei se eu vou para os Androids ou se eu vou para os iPhones. E aí tem algumas considerações que eu quero passar para quem tem dúvidas ainda sobre Ricardo, isso. só uma pergunta. Esse reparo de placa, ele tem um valor fixo para iPhone ou ele varia de cada modelo? Varia de modelo para modelo. O valor inicial é mais ou menos quanto no reparo? 600 reais. 600 reais. Isso, para lojista, né? Eu acho que não é nem valor. Quando você falou lá que no começo... O preço, né?
Não é nem preço, perdão, é valor. Quando lá no começo vocês estavam falando que é 20 minutos para trocar uma tela, né? É quanto tempo eu investi para poder trocar sua tela em 20 minutos, né? Exatamente. Não, entendi. Eu acho que tu cobra por período hoje, né? Eu já vi algum vídeo teu, ou patrocinado, ou no teu Instagram, Isso. que tu fala que o máximo que tu pode investir de tempo num aparelho é Boa. X e tu Verdade. cobra por hora, né? 30 minutos para analisar e 30 minutos para reparar. Então hoje eu entendo que se você passar mais de 1 hora no dispositivo para conseguir reparar ele, tem alguma coisa errada. Mas isso eu estou falando no reparo mais específico, que é o reparo de placa, né? Quando o aparelho chega apagado, ou chega com falha de radiofrequência, né? Wi-Fi, Bluetooth, não faz ligação, coisa do tipo, né? Mas se tratando de defeito de placa, é 1 hora no máximo. É meia hora para chegar um diagnóstico e meia hora para resolver após autorizado. Quando se trata de periférico, ali é coisa de 30 minutos no máximo. Você vai trocar uma tela, vai trocar uma bateria, um dock de carga, enfim. É um serviço mais express, né? Exatamente, Não, mas a isso, pergunta que eu fiz, isso. Lucas, foi referente a valor financeiro mesmo. Pra galera também ficar a par, né? Ter noção do ticket Isso, que é médio, o que né? repara numa placa. Porque Mas depende muito do diagnóstico também, né, Ricardo? Porque tu Então, vai tem- ver o que é o... Não, na verdade, tem alguns lojistas, né? Alguns técnicos que trabalham com tipo de defeito. Eu já trabalho com um preço tabelado. Então, se é um iPhone 7, custa tanto. Se é um iPhone X, custa tanto. Se é um iPhone 11, 12, não importa o reparo. Por quê? Ou melhor, não importa esse o reparo, problema. ele não importa o problema, né? Não Entendi. importa. Por Porque quê? quando tu falou importa o reparo, eu pensei que existia um reparo de placa menos ou mais. Existe O isso? que acontece? Do Existe. o reparo ele ser mais simples e ele Existe. ser mais específico. Existe. Por exemplo, a partir do iPhone X, nós temos as placas dual board, que é uma placa unida com Cara, a outra. quando ele fala em iPhone X, me emociona, porque eu tenho uma história do iPhone X que ela ficou marcada pra minha vida. Pode continuar. Então, a partir do iPhone X, a Apple decidiu fazer placa dual board, né? Então, são interpose, que a gente chama, né? Então, uma placa... Os problemas vieram todo através dele, né? Exatamente. Porque aí o iPhone X foi um experimental da Apple, né? Vamos ver se funciona, porque até então ninguém tinha feito isso. Então pegaram uma placa única, né? Onde tinha os dois setores, radiofrequência e parte lógica. Antes eram separadas. Antes eram juntas, era só uma. Era uma placa só. Certo. Em formato de L, né? Aí no iPhone X. Aí a partir do iPhone X eles criaram duas plaquinhas, parecendo um sanduíche. E diminuiu o tamanho. O custo né? do Diminuiu menino o é tamanho. caro. Se você quer se especializar, Eu tô querendo contextualizar aqui pra gente entrar no. Senão a gente fala de assistência aqui. Eu quero entender, eu quero pelo menos viajar. Eu tive uma história com esse iPhone X. Quando ele terminar aí, eu vou contar, viu? Pra galera sorrir aqui um pouco. E aí o que acontece? Quando a Apple fez isso, né, ela juntou essas duas placas, ou melhor, ela separou uma placa, fez duas e depois uniu através de borra de solda, né? Então uniu as duas. E aí o que acontece? Seja, solda aí, né? Problemas, né? Tem alguns defeitos que são que a gente não precisa necessariamente separar as placas. Porque existe um equipamento onde você pré-aquece ele por um determinado temperatura, coloca a solda em trifusão e você separa as placas, né, nesse processo. E aí tem alguns casos que você não precisa separar. Mas o garoto tá começando agora no YouTube. Exatamente. E aí é onde mora o problema, né? Porque hoje, eu até brinco que hoje a gente vive na geração do Tecnotube. O cara não sabe fazer, ou ele não sabe praticamente nada, mas ele vai no YouTube ver como é que o cara tá fazendo, ele tenta fazer e... Pra não falar Leva pro Ricardo. pra não falar E ele palavrão. leva pro Ricardo. se tiver um backup, Aí complica, entendeu? Então, mas voltando. Então existe esse reparo mais simples, né? Mas aí tem uma especialização, porque para você conseguir utilizar a ferramenta, tem que separar no time certo, separar as placas, ou até mesmo para você fazer uma intervenção com a placa fechada, lacrada ali, porque tem alguns reparos que você fatura R$1.000 em 10 minutos. Tranquilão. Você vai lá, faz o procedimento, tem um capacitor em curto, remove, acabou. Mas já tem casos que são mais complexos. Mas por que mas não somente eu, mas vários outros amigos também usam desse modelo, desse formato, né? Porque, no caso, eu dou garantia total para qualquer defeito de placa. Então, eu não cobro um preço por aquele serviço. Eu cobro para o cliente utilizar o aparelho dele no mínimo 3 meses sem apresentar qualquer defeito. Porque eu não acho justo o aparelho, por exemplo, o aparelho do Lucas, ele me entrega com defeito de não sai áudio. E é um defeito de placa. Eu testou periféricos e tudo não resolveu. E eu vou lá, faço um reparo, um reparo
no setor. Eu faço um reparo no setor de áudio. Aí, quando é com um mês, o Lucas volta com defeito no Wi-Fi. Que também tem a ver com a placa. Também tem a ver com a placa. Isso, Aí se né? cobre todo Não esse- necessariamente, mas nesse caso, apresentou defeito também na placa. Tá, porque você dá uma cobertura total ao que são de placa. não é isso? Exatamente. E aí foi onde eu entendi que isso é interessante para mim, porque eu consigo aprovar uma boa parte os orçamentos. Massa. E é interessante para o cliente porque ele fica totalmente seguro. Tá entendendo? Entendi. Então, mas eu tenho amigos que, não, é áudio. E aí o cliente voltou É X com o valor, Lucas. mais barato, né? Exatamente. O Lucas É outra voltou coisa. com o Wi-Fi. Não, naquela ocasião foi o áudio. Agora é Wi-Fi, é outro preço, entendeu? O problema desses reparos aí, Ricardo, muitas vezes o que acontece é que o cara vai reparar uma coisa e dá problema em outra. Acontece Isso. muito isso. Na grande maioria dos casos, o que acontece é isso. E aí acaba que o técnico não Então você já usou esse não é método, verdadeiro, né? já usou esse método Não pra joga poder, livros. né, Isso. tipo, amarrar Isso, tudo, né? exatamente. Abre aspas aqui pro pessoal, né, que tá assistindo, você que tá se especializando, tá iniciando, que para ganhar R$1.000 em 10 minutos, você tem que se especializar, Certeza, tem que perder o tempo certeza. da sua vida e tem que dar uma Investir. total garantia, que é aquilo que o Ricardo está mostrando aqui para vocês e falando, né? Assim como nós aqui no nosso segmento, nós damos uma total garantia, graças a Deus até hoje, sem confusão, sem briga, sem, né, a gente tenta deixar o cliente mais satisfeito possível. Se possível, devolver o dinheiro dele e ele ir bem tranquilo e não devolver o dinheiro, porque muitas das vezes a gente devolve o dinheiro de uma forma arrogante para que ele não volte nunca mais. Não, cara. Pelo menos acontece comigo, eu acredito que com os meninos também. Nós devolvemos o dinheiro para que ele saia satisfeito e no final das contas a gente ganha, às vezes, toda a família dele. Ele traz mais pessoas para nós através de um ato que a gente faz. Aí vamos contextualizar, né? É porque o reparo em placas, no começo, chegava muito depois de condenado. Isso. E Na ainda chega. sua E ainda grande chega, maioria é chega. assim, né? Ah, Na sua grande maioria. Mas vou jogar um aparelho fora, tu não sabe quem compra as peças não, mas tem um amigo meu que resolve. É isso mesmo. Já tá perdido mesmo, leva. R$600 garantia de 3 meses. O problema é o conector de carga, circuito de carregamento. Que aí a bateria fundiu, então tem que dar um choque na bateria, recuperar e pá. Aí, não, mas se der problema depois, todo problema que der, 3 meses eu cubro. Pro cliente é top. Eu ia Exatamente. jogar fora, eu ia vender peças, então Isso. é muito. Só pra avançar aqui um pouco, acho que o Clayton vai querer aprofundar ali, pelo que eu vi lá anotando, tu tem uma porcentagem do aparelho que tu mede pra cobrar, tipo, se o aparelho for R$1.000, tu chega pra Sim, reparar. sim. Tem um negocinho desse, né? Sim, Também? a gente trabalha em 30% a 40% do valor do aparelho de mercado, né? Lógico, dependendo Isso o reparo mais caro. Isso, não. Que seria a placa. Isso, no caso, é reparo de placa. Certo. Se tratando de troca de tela e bateria, tem um valor tabelado, assim como o reparo de placa também tem, né? Só detalhe importante, o que a gente estava falando, porque aí de repente pode ter algum amigo técnico, para quem está começando, que pode ficar assustado, né? Quando eu falei um reparo, você fatura R$1.000 em 10 minutos, né? É no sentido de que você desmonta o aparelho todinho, você não vai desmontar em 10 minutos, né? Para poder Não, remover claro. a placa. Então, no ponto em que você pega a placa e, por exemplo, para ser mais claro, você pega uma placa em curto de um iPhone 3 Pro Max, que dá para cobrar bem mais que isso. Mas vamos colocar aí um 12 Pro Max R$1.000, que é o preço que a gente cobra num aparelho desse, em média, R$1.000 a R$1.200. E você separou a placa todinha e tal, você tá lá com a placa tá em curto. E o capacitor, muitas vezes é um capacitor que tá em curto, é um componente em paralelo que está em curto, e você consegue remover ele lá sem precisar separar as bordas, separar as placas. Geralmente ele está na parte de cima, na parte Superior, externa, né? né? Superior ou inferior, ou você consegue remover também com o Short Killer, que alguns amigos vão conhecer, quem está assistindo, que é um equipamento onde você consegue sanar o curto-circuito sem precisar separar as placas. Então aquilo ali é coisa de, para ser bem claro mesmo, coisa de 5 minutos. Tá Você pegou rolando a um placa aqui, Telecurso 2000 grátis aqui, não tá? Pegou o equipamento aqui, injetou tensão na malha que tá em curto, sanou e pronto. E tem muitos vídeos aí no YouTube a galera fazendo isso, né? Mas esse é o processo depois que você pega a placa, tá com a plaquinha aqui na bancada, faz o procedimento e sanou. Não é que você vai desmontar o aparelho, fazer o serviço, montar de novo em 10 minutos, não. Resumo, Isso precisa ficar claro, né? Pelo amor de Deus. Eu que acompanho mais assim por dentro.
o risco só do cara levantar a tela do iPhone 12, a partir do 12, mancha, muito alto, mano. É muito alto. E hoje existe ferramentas... Tem a temperatura X, muito alto, e hoje muito existem alto. ferramentas, né? Tem ventosas, assim, grandonas, que você tem que colocar o aparelho e... Esquenta e vai. Igual, eu acho que eu fui pra fazer conseguir remover de forma eu segura. tinha um iPhone 12 normal, aí ele deu um defeito na tela, né? Aí ainda tava esperando a garantia da Apple. Aí eu fui ali na loja do Iguatemi, né? Da Apple. E eu esperei até o último dia. Eu levei lá no último dia, aí eu vi o pessoal fazendo esse processo. Eles colocam numa máquina, esquentam Isso. pra levantar a tela, ver se a tela é original, se o aparelho não tá oxidado. Isso. E aí deu certo. Porque se o cara tivesse dito assim, o sistema tá fora, no outro dia já não cobria mais minha garantia. Né? É o mal do brasileiro, né? A tua história do X era engraçada mesmo? Cara, acho que... É engraçado mesmo. Não, é que eu tenho uma história legal com esse iPhone X, cara. O X acho que foi lançado em 2017, se eu não me engano. Depois a galera me corrige aí, se for mentira. Se for engano, né? Mentira ainda não. Ele lançou em 2017. Aí eu fiz uma viagem para os Estados Unidos com uns amigos, que eles foram comprar umas coisas e tal. Aí eu fui meio que ser um guia turístico deles lá, né? Fui para Miami, depois a gente foi para Orlando. Aí eu disse, já que eu tô indo, vou trazer o iPhone X. Isso já era em novembro, setembro, outubro, novembro. Já tinha quase 3 meses que tinha lançado o aparelho. Aí eu chego lá no shopping, não tem. Aí tudo bem. Aí eu fui no outro shopping, não tem. Tudo bem. Aí eu fui em outro shopping, não tem. Aí eu fiquei sem entender. Aí eu voltei no primeiro shopping que eu fui, aí a pessoa disse, não tem esse aparelho. Aí me disseram que chegou, tipo, 3 unidades pela manhã e acabou. Aí fiquei sem entender. A loja da Apple com 3 unidades de um aparelho novo. Aí me pega um brasileiro lá, tentando me vender o aparelho por um valor mais alto, tipo 200, 300, 400 dólares a mais. O brasileiro fazendo feira em empreendedorismo lá em frente à Apple nos Estados Unidos. Aí eu disse... Porque assim, quando eu vou, eu sempre trago para uns amigos. Aí, tipo, eu ia trazer para mim, pro meu irmão, pro meu amigo, eu ia trazer mais do que o devido, né? Mas ia trazer. Aí eu chego lá e eu disse, cara, eu vou comprar. Aí eu liguei para um certo amigo, eu disse, cara, estão cobrando tanto, mais tanto por fora, tu quer? Mas eu quero também. Aí meu irmão, não, tá bom, pode trazer. Aí, quando eu fui somar o tanto que eu ia pagar mais, que dava quase $1.000, que eram 4 aparelhos. Dava outro aparelho. Aí eu disse, era porque até então era 999, 128, não tinha mais 128. O X ele não veio como 128, né? Era 1.099 de 256. Ele veio com 256, 512. Cara, aí sabe o que eu fiz? Eu vi $1.000, vou comprar 4 aparelhos. Aí eu perguntei, aí chegou uma mulher com um carrinho de bebê, e um senhor, aí com 2, tentando vender também. Já tava uma feira dos brasileiros lá tentando vender em frente. Aí ele foi e me disse assim, cheguei aqui ontem 7 horas da noite para conseguir esse aparelho. Estão liberando 2, 3, 4, 5, 6, 7 por dia. Aí eu disse, vou fazer isso aí. Aí eu disse, onde é o ponto de encontro, né? Onde é que estão vendendo caldo pra gente passar essa madrugada? Aí ela disse, em frente ao hotel que fica ali do lado do shopping. Eu disse, é lá. Aí eu chego no outro dia, meia-noite, em frente a esse hotel. Aí vai eu, mais um amigo e um casal que tava com a gente. Aí, meia-noite eu não vi ninguém. Eu digo, rapaz, vamos tentar. Pelo menos eu tentei, não tô vendo ninguém, eu acho que esse negócio não existe. Quando dá 1h da manhã, chega um colombiano. Aí como eu tenho, né, sei falar espanhol e tal, começo a conversar com ele, ele me pergunta se era ali, eu também perguntei a ele se era, ficou nós dois perdidos. Quando dá 2h30 da manhã, chega um que já tinha comercializado mais de centenas de aparelhos. Ele já tava com uns 300 iPhone X, que era um cara que justamente comprava e conseguia enviar aqui pro Brasil. Aí, cara, eu sei que essa fila de 3h30, 3h40, às 4h30 da manhã tinha 300 pessoas. E a gente foi os primeiros da fila, e eu me lembro que nesse dia ficou eu, o meu amigo, o casal, e eu acho que liberaram 11 aparelhos. Aí você podia pegar 2 por pessoa. Aí eu peguei 2, meu amigo 2. Eu sei que... Um dos 11, vocês pegaram 8. Exatamente, nós. Aí sobrou mais... 3 aparelhos. Aí o cara pegou mais 2 e o colombiano pegou 1 e o rapaz pegou mais 2. Para os outros 297 e tarará, nada. Cara, aí eu comprei esse aparelho. Aí na fila, um já perguntou se eu não queria vender. Aí eu olhei pro lado, eu digo, quanto? Cara, eu sei que virou um comércio. Eu, nessa viagem, dormi 1 semana na fila da Apple. Todo dia eu tava vendendo aparelho. Os caras ficaram indignados. Me chamava de Paraíba, né? Que Ceará pra eles todo mundo é Paraíba. O Paraíba aí, meu irmão.
Rapaz, tá tomando nossa fila. Eu cheguei no último dia, eu cheguei 7 horas da noite. Eu consegui já. Meia-noite já não dava mais tempo de chegar. Já. Não, eu tinha um amigo que eu levava e eu pagava uma comissão pra ele. Pra ficar lá. Era meu amigo. É frio, viu? É frio. Mas, cara, história engraçada. Dormi na fila. Fui pros Estados Foi Unidos. o primeiro sem botão, né? Face ID. Não, era uma loucura. E ainda voltei com dinheiro. Foi o design, assim... Engraçado Foi o que tinha... princípio, né? Do 8 flip Foi, né? Câmera deitada. foi o teste, né? Eu acredito que foi o teste. Tanto que foi um dos aparelhos que mais deu defeito. Campeão iPhone X. Até hoje, né? X, XR, então nem se fala. Engraçado que caras que já trabalhavam com iPhone há anos de comprar nos Estados Unidos e trazer pro Brasil, eles disseram que a grande revolução foi do 5 pro 6, por conta do formato. Isso. E depois para esse X. Ele disse que nunca tinha visto aquilo. E naquela semana a Apple foi em alta para as bolsas de valores, porque depois eu acho que eu entendi aquela jogada da Apple. Não era a falta de aparelho. Era essa repercussão. A escassez. E a escassez, né? Era essa Aproveitar a escassez repercussão nas mídias e a bolsa de valor indo lá pra Isso, cima. Cara, exatamente. incrível. Gostei da história, viu? Valeu a Cara, pena. também. Valeu a pena ouvir a Muito história, viu? engraçado. Não, assim, só pra terminar, tinha gente caindo no desespero porque já tinha ido 3, 4 vezes pra fila na semana, perdendo de ir pra parque, perdendo noite de sono pra comprar Cara, esse aparelho. é, Cara. desafiador. Pra tu ver como é que a Apple, como a tecnologia, como os aparelhos e a própria Apple mexe com as pessoas, né? Eles não queriam ouvir, não, viu? Mas eu acreditei. Eu tenho foto, tenho prova. Ei, Ricardo, vamos aqui. Vem nesse mundo de conceito agora, né? Que o cara leva o celular pra trocar o conector e vem microfone ruim. Não, vem funcionando. Como garantir diagnóstico preciso e reparo de qualidade? Daí um business plus pra galera aí. Cara, seguinte, hoje a nossa metodologia, ela se concentra em 5 pilares, né? Primeiro, analisar, como você vai analisar uma falha, né? Então, analisar envolve vários fatores. Por exemplo, o histórico do aparelho, o que foi que aconteceu antes de apagar, o que foi que aconteceu antes de parar o microfone. Então, envolve vários fatores, né? Porque se o aparelho foi molhado, seguimos no caminho. Se o aparelho sofreu impacto, seguimos outro caminho. Se o aparelho apagou enquanto estava carregando, temos outro caminho a seguir. Se o aparelho apagou enquanto estava no bolso, sei lá, sofreu uma pressão mecânica, né? A gente usa a calça colada e aí vai pressionando ali, tem uma pressão mecânica na placa, né? No chassi, e acaba ocasionando uma falha também. Não, você, viu? Tô brincando. Não, tranquilo. Acostumado já. E aí tem outros históricos, né? Então, o primeiro pilar é analisar, envolve tudo isso, né? Segundo pilar, a leitura e a interpretação de esquemas, que envolve uma parte mais específica, né? Dentro do técnica, reparo. né? Não é técnico, isso. Terceiro pilar, você saber medir, né? Utilizar um multímetro, utilizar uma PowerZ, um osciloscópio, enfim, as ferramentas, né? O quarto pilar é chegar ao diagnóstico, é quando você chega de fato ao defeito. E o quinto pilar é reparar. Então, se a gente observar, dentro dos 5 pilares, para a gente conseguir chegar no diagnóstico, temos que passar primeiramente pelos 3, né? Então, quando o aparelho apresenta qualquer falha, seja ela o que for, a gente tem que entender como as coisas funcionam para conseguir chegar a um diagnóstico. E é muito simples a gente comparar, por exemplo, com a doença. Você chega no médico com a dor de cabeça. O médico não vai passar de cara um dipirona. O que foi que aconteceu? Quando foi que começou essa dor de cabeça, né? Então aí ele vai entrevistar você, vai tentar saber o que foi que aconteceu, você vai contar para ele, e a partir daquele momento ele vai tomar uma decisão. Da mesma forma é a gente, né? O problema maior é porque a galera não quer se especializar. Não quer entender como as coisas funcionam. E aí fica difícil, porque o que acontece? O mesmo defeito de um aparelho que não liga, sei lá, pegou um iPhone 12 Pro, não liga. Aí ele vai lá no YouTube e iPhone 12 Pro não liga. Aí ele vê o cara separando as placas. Não, pode ser só a bateria. Ou pode ser só um circuito de carregamento. Ou pode ser uma câmera que tá bloqueando a inicialização do aparelho. Que também isso pode acontecer. Né? Tá em loop, enfim. Eu né? vi até esses dias um amigo nosso postando que um aparelho reiniciando na maçã. Aí o cara abriu placa, botou placa pra tudo e tudo. Ixi, Lá, cara. e era só bateria. Só bateria. Isso acontece demais. E isso é até compreensível, sabe? Porque por conta Porque eles não estudaram, né? Mas eu vou te falar que às vezes até eu também, em alguns momentos, eu acabo me deparando com isso, né? Porque na nossa correria, no dia a dia, a gente precisa faturar,
a gente precisa, né, pagar nossas contas, a gente precisa de fato produzir, né? Então, dentro dessa corrida da produtividade, a gente acaba pulando algumas etapas. Então, até mesmo comigo, às vezes, também acontece. Um caso, não, já testou a bateria? Não, testei não, deixa eu ver aqui. Vou testar a bateria para ver se é, né? Por isso que é importante também o network com os técnicos. Porque muitas vezes eu pego uma falha que um amigo já pegou e ele, ó, cara, pode ser isso, vê se de repente não é isso. Porque também tem alguns casos que é meio intrigante. Que tem tudo para ser isso daqui, mas é uma coisa que aparentemente não teria relação. Por exemplo, uma câmera. iPhone 6, 7, 8 Plus tem muito defeito crônico. A partir do X também, pelo Face ID. Face ID, quando entra em curto-circuito, deixa o aparelho em loop. Fica lá travado na maçã. Liga e volta, liga e volta. E aí esse é um defeito que é muito comum também para um defeito de placa. Que pode ser um defeito por bateria, que pode... Entendeu? Então, às vezes, o mesmo sintoma... pode ser uma falha por vários setores diferentes, né? Periféricos diferentes. Então, o importante é sempre analisar, saber qual é o histórico da falha. E, lógico, aí tem a parte da intervenção, né? Quando você vai pegar ali, vai de fato fazer um reparo. Por exemplo, circuito de carregamento, só para a gente finalizar essa parte. Circuito de carregamento é muito próximo do microfone, por quê? Aqui eu tenho um carregador. Conector, né? E aqui embaixo eu tenho o microfone. Sempre então, essa história. Ajeitou o carregador, parou para o microfone. Isso, mas por que para o microfone? Porque fica próximo. E aí o que acontece? O técnico, por não saber onde fica o microfone, ele vai fazer uma intervenção, joga ácido propílico, aquece, coloca fluxo, e aí não preste atenção nisso, o que acontece? Vai parar o microfone. Então isso é normal para quem não conhece, né? Para quem não é especializado, para quem não entende como é que as coisas funcionam. Deixa eu contextualizar aqui. Tu tem grupo pra galera entrar, pra ficar trocando, perguntando dica? Temos sim. No final, na inscrição, a gente coloca temos um grupo de crescimento no WhatsApp, certo? Grupo de crescimento no WhatsApp. Tem mais de 4 mil técnicos lá, já tem técnico de toda a região, de todo o Brasil. É uma célula, né? O grupo de crescimento. Vamos falar pra ele assim. E aí eu peguei esse nome de célula mesmo, cara. Porque assim, a minha ideia qual que é? Vamos vender capinha personalizada pra gente. E aí foi que eu pensei, cara, eu vou criar um grupo em que a galera, eles trocam informações, né? De fato, tem uma conexão entre eles. Porque, infelizmente, como o ditado já diz, o santo de casa não opera milagres, né? E aí o que acontece? A galera ainda tem isso como todo ramo, né? Tem uma rixa besta, né? Uma frescura de que o Israel é o técnico que tem uma loja perto de casa. E aí o Israel cria um grupo desse. Entrar não, o Israel é daqui. Aí vai me ver lá, vou dar moral não. Só que o outro, lá do outro estado, ele vai e entra, né, no grupo. Então, infelizmente tem essa. E aí eu sempre falo, galera, esse grupo tem técnico de todo o Brasil. Às vezes a gente acha que vai perder, né? E no final das contas, você podia estar ganhando. Exatamente. Vamos avançar aqui pra parte 2. Essa parte 1 a gente tentou voltar aqui mais pra galera que quer iniciar. Então, de um resumo que tu possa dar aí. Sem nada. Eu não acho que eu não tenho nem jeito. Quando eu tô pegando na ferramenta, eu me treino. Qual seria o conselho que tu daria? Por onde começar? Que tu ficou de falar. Isso. iPhone, Android. Pronto. Comece por tela, comece por reparo. Faz teu nome. Pronto. Para você que quer começar, eu acredito que é uma das áreas hoje de renda extra, ou até mesmo de renda única, né? Que é muito acessível. Por quê? Porque se você quiser começar... Você faz um curso básico, que custa aí hoje, em média, 300 a 500 reais. Mas você pode começar, por exemplo, pelo YouTube. Buscando informações no YouTube, né? A gente sabe que no YouTube tem informações que são valiosas, né? Que tem informações bacanas, mas ao mesmo tempo também tem muita H por lá, né? Saber filtrar, né? Saber filtrar, exatamente. Mas aí com 100 reais, cara, não tenho nada. Mas com 100, 150 reais você consegue comprar uma mantazinha antistática, um kit de chaves ali, uma espátula para poder começar a abrir os aparelhos. Com 100 reais você já consegue começar, né? 100, 150 reais. E aí você pode buscar informações no YouTube, por exemplo, caso você não tiver nada, né? Absolutamente nada. Mas acredito que dentro da realidade da grande maioria, você consegue investir ali 200, 300 reais, né? Nos equipamentos para começar e fazer um curso aí, uma capacitação presencial. E eu sempre recomendo para toda a galera que me procura para fazer online, eu sempre falo, cara, você já fez presencial primeiro com alguém? Porque o online hoje, no meu ponto de vista, né, como aluno também, que eu também sou aluno, eu acredito que você só deve fazer no momento que você já tem pelo menos ali um certo conhecimento, uma noção. Especialização, né? Só te cortar aqui, Lucas, bem rapidinho. Ó,
Gostei da motivação do Ricardo aí pra galera, viu? Muito bom, gostei, viu, Ricardo? Massa. Parabéns. O grupo de crescimento tá fazendo efeito na vida dele, viu, também. Porque se fosse eu, cara, com as experiências que eu tive com conserto, eu tinha dito aqui agora, galera, alugue um carro e vá trabalhar de Uber. Porque, meu Deus do céu, eu não tenho sangue pra conserto não, cara. Os meninos têm experiência aqui. Tudo que eu peguei e tentei consertar deu defeito. Graças a Deus eu paguei tudo pouco, mas foi só prejuízo. Cara, acho que Deus virou isso aí pra tua vida, Ricardo. Porque Amém. conserto é um negócio. Não, é o bicho complicado, doido. porque, tipo assim, você fala com uma facilidade muito grande porque você já tem expertise nisso. Know-how, conhecimento. Mas, cara, eu tenho um medo tão grande de conserto pra minha vida que é um. Mas vamos lá, ó. Vou pegar 2 pontos, né? O que você falou e o que o Ricardo falou. Transparência. Cara, tem coisa que não tem conserto, infelizmente. Isso. Então, se você, ó, peguei, fiz esses testes, tentei, troquei essas peças, não deu, tá aqui seu dinheiro de volta. Se a pessoa trabalhar com entrada antecipada. Que aí, eu não sei se tu gosta, mas eu acho interessante. Sim. Aí é um ponto para outra conversa. O segundo ponto é que o Cláudio falou aqui, know-how. 2023 e mais no comecinho de 2019 ali. 4 anos, ele é um especialista ao ponto de visitar 7 estados, né? Isso. E dar curso. Me diz aí qual a profissão fazendo faculdade, que em 4 anos tu tá. Cara, não tem, velho. Não tem, velho. É 7 e tu tá desatualizado. Ainda bem que tu já respondeu por mim. Entendeu? Não tem, é. Aí na assistência técnica, eu viajei bastante. Não tanto quanto você, né? 32 países e tal, mas enfim. Quem? 2020 pra cá, São Paulo mudou. Sim. São Paulo mudou. Onde era magitorial. A maioria, travou aqui, o trava-línguas. A maioria era venda de produtos. Hoje, quase metade é venda de aparelhos e assistência técnica. Quem segue aí tem um influencer que ele fala até que é a profissão do futuro. Thiago Dionísio, né? Assistência técnica? Que é a profissão do futuro. Porque realmente em 6 meses o cara muda de vida. Acredito. Sim. Tu passou por isso. Sim. É igual o programador, né? É bem parecido, né? O cara, se tiver a lógica, porque programador tem um feeling, tem que ter a lógica. Tem que ter a lógica e tem que se dedicar. Como tudo. O Como Ricardo não tudo, tá aqui à toa, isso. não, pessoal. Tá fazendo Como esse tudo. podcast hoje. Pode ser o primeiro podcast da vida dele, que creio que vai ser abertura para muitos, mas ele tem uma experiência nisso daqui. A gente tá conversando com alguém que tem uma experiência no mercado que a gente não consegue nem explicar. A gente tá aqui para entender. Eu já tenho 10 anos que eu faço assistência e quando eu converso com ele toda a vida eu aprendo uma coisa nova. Tem aquela pirâmide, né, que tu falou ontem na história. Tem uma pirâmide de aprendizado, que o nome do rapaz é em inglês, eu sou meio ruim. Mas onde na base 5% você se aprende lendo, que é o problema da maioria dos cursos hoje, e investe lá no topo, que é 95% é quando você ensina. Então hoje, Exatamente. ele chega lá, professor, o macete aqui, ó, isso aqui não dava problema, ninguém consegue, como é que eu resolvi? Aí todo curso você sai com algo novo, né? Então é a importância do grupo, de estar atenado, de procurar amigos, porque tipo assim, quem assistiu os nossos outros podcasts aí, viu? Que se a gente conseguiu crescer e ter alguma coisa, foi através de amizade. E quem não assistiu, assistam, viu? Tem mais 6 aí pra trás do site. Exatamente. Nunca fechei portas, entendeu? E aí a galera se trava. Não é concorrente. Abriu a 2 esquinas daqui, às vezes o cara faz iPhone e você faz Android e vocês não se comunicam. Exatamente. Às vezes tu tá precisando de uma bateria que eu tenho e você não tem. Ei, macho, presta aí que amanhã eu devolvo. Enfim. Quando só complementando o que você achar. falou, que o Dionísio falou sobre isso, né? A produção do futuro, porque hoje é como eu falei no começo, né? O mercado tá sendo peneirado, né? Então por que tem muita gente saindo? Porque ou se capacita, ou especializa, ou já era. Ou vai ficar na mesma, né? Vai ficar sempre naquele faturamento. E aí um das copies que a gente utiliza muito dentro dos cursos, né? É faturamento. Você quer aumentar o seu faturamento? Então, eu sempre falo, cara, eu vou te ensinar a ganhar dinheiro, eu não vou te ensinar a consertar. O YouTube te ensina a consertar. Eu vou te ensinar a ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro de forma inteligente. Eu não vou te ensinar a tu passar uma manhã toda em uma placa porque ela não liga. Ou, de repente, passar 2 horas trocando uma tela. Não, eu vou te ensinar a otimizar isso e a ganhar dinheiro. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro, E hoje em exatamente. dia um serviço desse é mais ou menos quanto tempo, Ricardo? Pra trocar uma tela? Pra trocar uma tela? Meia hora.
E a placa 1 hora, 2 horas, não é isso? É, Você no tinha máximo dito? 2 horas de forma inteligente, né? Entendi. Você passar Então, mais tempo que isso não Quando compensa, quando tu fala em ensinar a ganhar dinheiro e tempo é dinheiro, é porque se tá com problema X, então o cara quando faz esse curso, ele não vai testar da base Isso, até lá em cima. exatamente. que já vai- Otimizar, e eu nem falo cortar, né? Eu falo otimizar o caminho. É quando você já sabe mais ou menos onde é o defeito, né? Então, ó, eu não vou te falar onde é o defeito. Eu vou te ensinar como chegar no defeito, que é diferente, né? E a maioria tá frustrada por conta disso, porque tá cansado de ver vídeos ou tá cansado de ver dicas, macetinhos e tal, e não consegue resolver. E fica sempre na mesma, né? outra, faz o diagnóstico errado, Isso. mexe no canto errado na placa, dá um orçamento do cliente de R$ 200, aí tem que levar para um cara Que sabe fazer. que vai cobrar 400, É isso mesmo. aí fica complicado. Né? Vai ficar no fumo, né? Então, complementa, só para finalizar aí o que ele falou, quando ele fala isso é por conta da especialização mesmo, entendeu? Porque, por exemplo, a partir do iPhone 12 Pro Max, melhor da linha 12, uma vez que o módulo do Wi-Fi que o aparelho para de pegar sinal de Wi-Fi, para de conectar, o que foi que a Apple fez? A Apple colocou uma criptografia dentro do módulo do Wi-Fi para não trocar. Então, uma vez que a partir do iPhone 12 Pro Max, que apresenta defeito no módulo Wi-Fi, ele é insubstituível. Porque a Apple, cada vez mais, na verdade, eu acho que se tratando da tecnologia mesmo, né? Eles estão cada vez mais criptografando os componentes para evitar com que o cliente conserte. Porque se a gente for para a lógica, por que a linha S da Samsung, por exemplo, é tela curvada? Ninguém mais tem. E ninguém tem. Os chineses não conseguem criar uma tela paralela. Não conseguem. Primeiro porque ela é de AMOLED. E segundo porque é curvada. Então eles não conseguem. Então, eu acho que é uma falta de interesse aí pros chineses, né? mas até hoje... Tá faltando um pouco de interesse aí. Que eles, né? Então tem coisa que não dá. Por exemplo, no caso do iPhone 12, a partir do iPhone 12, né? Aí eles estão correndo atrás para tentar quebrar essa criptografia e conseguir substituir, né? Lógico, isso é possível? Daqui a pouco essa criptografia que tu fala, Ricardo, é aquelas mensagenzinhas que ficam dizendo que a peça é paralela? Exatamente. Não é genuína, não é genuína. Exatamente. Tela não genuína. Eles falam nem que é falsificado, eles falam que é não genuína. Tela genuína tela deles. não genuína, Porque né? pode botar uma bateria tela não genuína. original de um no outro, vai dar lá ela... Vai dar que não é genuína, né? Até o iPhone X... Mas existe a quebra disso já? Existe, exatamente. Até o O homem iPhone faz X... tudo, meu Deus. Até o iPhone X você pode trocar a bateria ou trocar a tela, tudo certo. Tranquilo. Você vai lá, desconecta, tira lá a fita adesiva, né? Tira a bateria, conecta de boa. A partir do iPhone 11, não. Se você fizer isso, aí o que a Apple faz? Coloca lá mensagem de tela, se você trocar a tela, e bateria não genuína. Isso implica o quê? A Apple sabe que uma vez que o aparelho está com uma mensagem de um periférico não genuíno, ele fica mais desvalorizado. Então, no momento que o cliente for tentar trocar o aparelho, tanto na loja como também em um outro lugar, né? Vai ser desvalorizado, não tem para onde correr. E aí, hoje já tem um sistema que a gente consegue pegar, substituir somente a EEPROM da tela, que é um CI integrado, né? Que você faz o transplante da tela nova, da tela original, Isso tudo por mais que ela esteja queimada. Isso é tudo como se fosse placa mesmo, né? Exatamente. Isso é na Já é um própria procedimento de microsoldagem. Você já Que precisa é onde a utilizar galera o que não se microscópio. atualizou. Exatamente, Tá isso. ficando pra trás. Exatamente. Aí tem que fazer o transplante. Da mesma forma, a bateria. Tem um flex lá onde fica o serial, onde fica registrado que a bateria é original. Você tem que tirar o flex e transplantar também por microsoldagem. Tudo fazendo intervenção por microsoldagem. Não tem pra onde correr, não. Isso que tu falou, Ricardo, a própria Apple, nos aparelhos que eles substituem, eles deixam essa mensagem. Exatamente. Já para uma desvalorização futura, se isso. ele quiser trocar, se ele quiser Só que fazer... eles não falam que não é genuíno, eles colocam aparelho com tela tela genuína, trocada trocada. data X. Isso, não, isso. porque eu falo, porque esse iPhone 12 que eu esperei o último dia que eu contei aqui no começo do podcast para trocar, ele sim foi uma tela original, né? Trocada na Apple, Aham. e tinha essa mensagem: tela genuína trocada na data tal pela assistência técnica Ele da ainda Apple. fala a loja autorizada. No caso da Apple, é porque eles têm acesso ao próprio software, né, o servidor. Então eles conseguem fazer isso, entendeu? E aí, outro exemplo também bem interessante, a Apple, os dispositivos, no caso dos iPhones, são os únicos aparelhos que uma vez com defeito de radiofrequência, que é o famoso
sem serviço ou só buscando, né? Acho que você já deve ter se deparado com essa falha. Tô com um amigo que tá com um aparelho sem serviço só buscando. Uma vez formatado, esse aparelho, ele volta para a tela de ativação, correto? Para colocar o iCloud. Ele não ativa mais. Simplesmente não ativa mais. Por quê? Porque tudo é feito via servidor. Então, quando a gente coloca o iCloud lá, aí fica lá buscando, não é? Buscando o servidor da Apple. Ele fica buscando para conseguir validar o iCloud e conseguir ativar o aparelho. Então, uma vez com defeito de radiofrequência, esse é o termo que a gente utiliza, né? Falha de RF, né? De radiofrequência. Uma vez com radiofrequência, nunca pode ser atualizado. Se for atualizado, ele vai voltar para a tela de ativação, você vai tentar ativar e não vai conseguir. Uma época desse, um amigo meu, ele comprou um celular que só pegava uma operadora. Essa pegada aí, né? Que você tá falando agora? Não, aí pode ser aparelho que veio de outro país. Coisa, né? De outro país. Ou Aí de outro, né? Ou de outra pessoa, né? Mal procedência, entendeu? Exatamente. Então, tudo isso que eu falei é especialização, né? São informações que são muito válidas. E eu até falo para quem está começando agora. O conhecimento, ele é válido até para você conseguir passar um orçamento para o seu cliente com mais autoridade. Então, a grande maioria fala o quê? Trocar o conector de carga. Só para finalizar essa parte, né? Não, pode e aí, colocar, o conector de carga, se você for no Mercado Livre, ele custa R$ 2,50. Se você comprar por quantidade, ele sai R$1. E aí não tem. Fica a dica aí, viu? Para quem quer tentar. Não tem condições de você comprar, ou de você fazer um reparo desse por R$50, por exemplo, né? Me desculpem os amigos de bancada, os amigos técnicos que fazem esse tipo de reparo por R$50. Porque, pô, você vai desmontar o aparelho todinho, desmonta tudo para fazer um reparo que tem um risco. Você pode parar o microfone por aquecimento, você pode esbarrar na placa, sei lá. Tem gente que tem energia antistática muito forte, você toca lá, apaga a placa, enfim. E aí vale a pena você fazer um serviço por R$50. Então, tudo onde eu quero chegar, que tudo é a forma com que você vai passar o orçamento para o seu cliente. Né? Inclusive lá na Miami a gente utiliza o termo falha de circuito de carregamento. Porque para o cliente, para a gente é um conector de carga, mas para o cliente não. Pô, é um reparo no circuito de carga. Mas eu não estou omitindo, nem estou exagerando. Não, de fato é um circuito de carregamento. Ponto, acabou-se. E aí quando a gente tem conhecimento, a gente consegue passar orçamentos mais precisos e com a chance de aprovação muito maior. Porque você passa autoridade, né? Passa credibilidade. Massa. Vamos para a nossa próxima pergunta aqui, Ricardo. Acho que você já destrinchou ela aqui, já foi bem respondida. Mas como é que você lidar com a concorrência nesse ramo de assistência técnica, de serviço? Como é que você lidar? Você já nos passou aqui a confiança de que... Fulano cobra X. de que você já está bem especializado. Mas como é que você observa a concorrência? Você, existe alguma dificuldade ao que tange? A galera tá competindo em preço? Ou você já tem uma forma de trabalhar que passa aquela confiança pro cliente, passa a garantia, e os clientes já passam a aderir mais fácil? Você não tem tanto problema? Ou existe alguma concorrência que atrapalha em relação a preço, valor? Cara, assim, no geral atrapalha, né? Atrapalha. Acredito que isso... Claro, porque, se a gente for observar, o povo sempre quer o mais barato, né? Sim, Eles não observam aquele barato sai caro. Só que aí... Todo mundo já passou por isso, mas sempre quer o mais barato. Sim, só que aí é o seguinte, ó. Isso é padrão. Isso que eu vou falar agora é uma parada muito... Infelizmente é muito comum. Mas é um padrão que não deveria ser seguido. A grande maioria que cobra barato, ele não tem sequer uma estrutura para poder atender o cliente dele. A gente tem um centro comercial aqui em Fortaleza, eu não vou falar só por questão de ética, né? Mas se quiser eu falo. Quem daqui sabe, e quem quiser saber, pode ir depois no DM dele lá que ele diz. Então, já sabem, né? A galera prostitui pra caramba, né? Mas não é só lá. E aí, quando eu ouço falar que algum técnico que é bem especializado tá cobrando barato, cara, é batata. O cara, a loja dele não tem estrutura, o atendimento é péssimo, pra não dizer uma bosta, o cara não tem sequer educação,
atende de bermuda, de camiseta, de cordão, de boné e assim por diante. Então, para chegar até para me conseguir chegar num orçamento em que eu acho justo, antes disso eu preciso antecipar muitas coisas, né? Inclusive a parte da estrutura, do atendimento, a aparência conta muito também. A credibilidade, né? Credibilidade, visual, exatamente. Né? Então essa galera, eu não me preocupo e também não dou muita bola, porque só que na verdade quem tá perdendo é eles. Porque vai chegar, e como eu falei desde o começo, o cerco tá se fechando. E para esse cara que cobra barato, vai chegar uma hora que ele não vai conseguir mais comprar ferramenta, vai chegar uma hora que ele não vai conseguir mais especializar, não vai conseguir fazer menos curso, cobrar mais caro, né? Muito menos cobrar mais caro. Vai chegar uma hora que ele não vai conseguir pagar a parcela do carro que ele comprou, a parcela de R$2.000 do carro que ele comprou, do carrão, porque ele cobrava 1.000, agora ele cobra 200. Entendeu? Então, na verdade, é uma parada que tá fazendo mal a ele mesmo. Então, eu não me preocupo com isso, porque o que eu entendo? Existe o perfil de cliente. Então, tem cliente que eu não quero, com todo respeito, eu não quero... como cliente. Como cliente. Que é o cliente que quer barato. Então, eu sou o primeiro a falar, meu amigo, por favor, vá lá. Tá baratíssimo. Até eu faria com ele. Não, mas é porque... Tem um amigo meu que dava bom pra... Dá essas respostas pra ele aí. Não, mas é porque lá você tá cobrando 500 e lá é 200. Não, pô, vai fazer que lá é barato. Aí quando a pessoa questiona, aí o cara, é aqui que eu vou converter. Aí eu falo, vem cá, tem garantia? Não, é porque... 2 metros. Então, não sei o que. Tá. Eu dou garantia de qualquer defeito de placa que aparecer no seu aparelho. Ah, entendi, tá. Ó, eu vou conservar todos os seus dados, aplicativo de banco, foto e tal. Ninguém vai trocar. Vai ficar tudo do jeito que é pra ser. Vale, ele não me falou isso. Então, quando tu repara a placa, não mexe nada no aparelho. Não. Em alguns casos, a gente precisa formatar. Mas, assim, na maioria das vezes, a cada 50 reparos, um precisa fazer isso. Eu acho que isso aí já é um feeling pra cobrar um pouco mais caro, né? Com certeza também. Tem, ó. Não, a gente tá falando de regra que não, a partir eu disso. tô me lembrando do argumento que a gente usava pra cortar chip do cliente lá no Iguatemi. Ah, tá. O resgate era 20, a gente cobrava 50, porque no corte a gente mantinha os contatos do cliente no chip. Quem não e queria o cara quem não queria todos os Sim. contatos? Hoje tem uma loja muito, muito renomada aqui em Fortaleza, que vende iPhones, que eles cobram R$150 para fazer o backup. Porque, fim das contas, é um saco, né? Não, entendeu? Então, são duas horas que é uma das coisas mais chatas de vender. Ele vai. Anota aí no... Anotei já. Ele vai colocar um funcionário à disposição ali do cliente, 1h30, 2 horas, para fazer aquilo. Não é preço, é valor. Barato porque, não dá, velho. Qual é o valor do cara ter ou não ter os dados? Aí tem um cara que vende iPhone, que ele tá lá felizão e vai passar 2 horas na casa do cliente para ganhar uma comissão de R$200. R$200 é muito, viu? Bota por alto, né? Pois é. Tá entendendo? Então, tipo assim, se ele fosse trabalhar trocando tela, meu amigo, esse feeling aí, né, Ricardo, que você falou que o concorrente cobra 200 e você cobra 500, acho que a pessoa também corre o risco de pagar 700, né? Os 200 do cara e... Não, é engraçado. Boa, é verdade. É engraçado, mas é real, cara. Vem mais não, cara. Vai vir mais não, cara. Mas ele tem razão, é esperto. Né? Ele vai lá, faz 200, aí volta, deu certo. Tem como você me dar um desconto? E ainda vem pior às vezes, né? Porque o cara já mexeu muito, e aí às vezes... Aí o Ricardo liga, vai ter que ser 550, porque tá faltando aqui um componente, né? Isso é muito complicado, porque hoje eu atendo muito lojista também, né? E aí eu sempre oriento eles a, cara, não sabe. E, pô, eu ainda dou o suporte, né? Ele me liga, cara, eu tô com a... Cara, faz isso, isso. Eu penso o seguinte, cara, se eu ajudar o lojista que ainda não sabe, e ele conseguir fazer alguma coisa com a minha ajuda aqui, ele vai conseguir, ele vai ficar feliz, ele vai ficar, né, satisfeito. E quando tiver alguma coisa que ele não conseguir resolver, cara, eu vou levar pro Ricardo, porque o Ricardo, quando eu não consigo, quando ele pode me ajudar, ele me ajuda, eu consigo resolver. Meio que adianta o teu serviço também, exatamente, né? E adianta o meu serviço. Só que assim, eu penso em tudo, né? Eu penso o cara ficar satisfeito, ele trazer pra mim e tá tudo certo. Massa. Essa parte 2 aí, de que era como inserir assistência técnica dentro da sua loja, né? Da sua loja de informática, loja de varejo mesmo, de acessórios.
E aí, você falando aí com Israel e tal, eu tava pensando aqui em modelo de negócios. Quando eu comecei em 2013, né? Vou dar só uma resumidazinha aqui. Começou fazendo a MVP do nosso produto na Beira-Mar. E aí eu não tinha noção, eu tinha 18 anos, o Israel tinha quanto naquela época, 2013? 22. 2013? Aí ele falou, macho, eu quero saber 23 anos. o que é que o povo quer. O que é que precisa. E eu não tinha. Aí quando a gente chegava lá que estendia os produtos, aí o cara chegava, quero a capa de time, quero a capa da Nossa Senhora, quero um carregador. Ali era um público que era turista, que era um pouco diferente, mas que tinha as mesmas dores. Quando eu abri a primeira loja, aí eu falei assim, eu vou ser diferente de todo mundo. Enquanto todo mundo compra do chinês, eu vou tentar... Nada contra o chinês, a gente até compra também. Sim. Porque às vezes agora os caras estão com indústria aqui, estão com qualidade. Os caras, enquanto uma empresa tá trazendo de fora, testando um produto a cada 100, tem chinês aqui testando um produto a cada 20. Então Sim. O produto vem com qualidade muito superior, até às vezes a importação. E a produção é tudo lá, né? Já tem aqui, eu tive lá em São Paulo agora, visitei duas indústrias. Fui comprar um tênis da Nike, né? Esses que estão na moda aí, um Air Jordan. Aí o cara disse assim pra mim, eu tava olhando e tal, ele é Vietnã, né? Aí o cara me contestou, tipo assim, me afirmou que o tênis era original porque foi feito no Vietnã. Outrora, se a gente visse made China, made Vietnã, era falso, né? Hoje em dia as coisas são produzidas lá. Aí, o que é que eu quero falar com o modelo de negócios, né? Às vezes a gente precisa saber pra onde quer ir. Porque senão qualquer caminho serve. Sim. Por que eu quero falar isso? O cara que vende o iPhone ou que faz assistência e cobra barato. Para complementar a tua pergunta aqui pro Ricardo. Aonde eu quero estar daqui a 10 anos? O que me preocupa com a profissão de Uber hoje, desde o começo, vai ter daqui a 10 anos? Não, eu vou usar Uber porque eu quero abrir uma agência de carro que eu vou fazer transporte executivo com carro blindado, com carro 4x4, beleza, você sabe pra onde quer ir. Mas e o cara que tá saindo do emprego, porque ganha pouco e vai trabalhar de Uber? Cara, nada contra, eu nunca trabalhei de Uber, mas daqui a 10 anos vai ter, velho. Lá nos Estados Unidos, na Europa, tá cheio de carro autônomo. Tua profissão vai ter. Meu irmão, a gente vai ser substituído em um momento por máquina, mas reparo vai precisar fazendo. Isso. Se eu tenho lógica de assistência, eu evoluo. Então, assim, antes de começar, pergunte, porque senão daqui a 5 anos você fala assim, caralho, eu tô igual Roma. Eu vou cair porque eu não posso mais parar. Não consegue nem trocar mais o sentido, porque o barco já tá grande demais. Enquanto a gente tem um jet ski, uma lancha, a gente consegue inverter. Mas e quando a gente vira um navio para fazer a meia volta? Então, o que é que você quer? Você quer o peixe em chão? Aquele faz qualquer coisa que eu vou vender o aparelho, se der bucho não tem problema? Ou você quer aquela senhora que vai indicar a filha, isso, que vai indicar o primo? Então, assim, não tô falando para cobrar caro, nem cobrar barato. Se você tiver bem com o que você quer, não, eu vou ficar 2 anos aqui cobrando o mais barato possível. Mas daqui a 2 anos eu tenho o que fazer. Mas o problema é a galera que entra e não sabe o que quer fazer. Se queima e queima o cara que quer. Porque, querendo ou não, a gente podia... Serviço no Brasil, infelizmente, não é valorizado. Tu que já viajou lá fora sabe o quanto é valorizado serviço. Se a gente trocar essa política e começar a fazer serviço com qualidade, vai todo mundo cobrar muito bem. Eu vi uma pesquisa esse dia lá nos Estados Unidos que um médico só vai ganhar mais dinheiro do que um mecânico depois de quase 30 anos de profissão, porque o serviço é bem valorizado. E aqui a gente não valoriza. Então, para onde é que você quer ir? Para não se preocupar com concorrência. Vai afetar, você vai perder cliente, não tem para onde. Só que se você reter o que você já faz, que aí vai relacionamento com cliente, NPS, pós-venda, transparência, porque no chip lá, é engraçado, né? Porque quando saiu o Nano SIM, já tinha um chip grandão, o micro, e lançou o Nano SIM, que agora nem tem mais, né? A Apple sempre, nesses lançamentos, o cara vinha e ia ter que trocar, a gente falava, a gente consegue fazer um serviço paralelo e manter os seus contatos. E o cara queria, por quê? Porque o cara não queria ter o trabalho de poder transferir 2.000 contatos. Aí o cara, não, vou ser mais inteligente, porque eu fui grosseiro, vou comprar uma máquina que vai cortar. O cara, não, vou fazer um aplicativo que o cara que vai entrar lá, eu vou deixar com a API aberta, o cara coloca lá, fazer download,
eu vou baixar os contatos e depois o cara salva. Meu irmão, tem solução para vários problemas. Agora, o importante é saber para onde quer ir, porque senão qualquer caminho serve. E aí vai estar perdido, vai trocar de profissão. Exatamente, é isso que acontece. A gente segue um script de atendimento, né? Falando aí sobre o lance dos orçamentos, né? E eu sempre falo que primeiro a gente tem que, como todos vocês já são sabedores disso, já tem experiências, tem lojas bem-sucedidas aqui em Fortaleza. Então vocês sabem do que eu estou falando. Da mesma forma, a gente aplica também no atendimento, né? Então, primeiro a gente ouve qual o problema do cliente, né? Então, o cliente chega lá com o aparelho que não liga. Vamos ouvir primeiro ele, né? Então, a gente escuta ele, seja por telefone, seja presencial, escuta o que aconteceu. Passou uma semana desligado. Faz aquela conexão com o cliente primeiro, pergunta qual que é o nome dele e tal. Lógico, tem cliente que é mais fechado, mas você consegue ali, em algum momento você consegue reverter a situação, né? E eu sempre falo que a gente tem que ouvir o cliente primeiro. Como é que tá, cliente? Tudo bem? Tranquilo? Cara, como é que tá as coisas? O Ceará ganhou, não foi? Ou o Ceará perdeu? E você entrar num outro assunto que não tem nada a ver com o celular. Aí o cara entrega o celular para você, mesmo o celular tá novinho e tal, você começa a agregar valor o celular do cliente para ele se sentir importante e tal. Rapaz, é só isso daqui. Então, assim, isso é muito importante na hora de aprovar o orçamento. E para a galera que tem dificuldades, né, principalmente para quem vai começar agora, ou para quem já está na área, porque o que eu mais escuto é isso. Inclusive, a gente está até desenvolvendo um produto, um infoproduto, né, um produto online para colocar no mercado sobre atendimento de assistência técnica. Como você vai aprovar mais orçamentos? Porque a galera quer passar logo o preço. Porque por mais que se você chegar na Apple, ou qualquer assistência que seja renomado, e chegar lá com um aparelho, um 12 Pro Max, com defeito de placa, e eles passaram orçamento de 2.000, você não vai querer fazer assim de cara, supetão. É 2.000. Não, eles vai ter toda aquela técnica de persuasão para ouvir você, entender o que aconteceu e tal, que é coisa que a gente já sabe, só que a gente muitas vezes precisa ouvir o que a gente já sabe, né? E muitas vezes a gente paga para ouvir coisas que a gente já sabe, né? Então, esse detalhe do que o Lucas falou, do lance do orçamento, você ouvir o cliente, você saber onde você quer chegar, né? Dentro desse contexto da manutenção, também envolve isso. E em outro momento a gente pode até falar somente sobre isso, sobre como você vai conseguir passar um orçamento de forma segura, de forma que o cliente entenda, pô, aqui não é R$500, não é R$1.000. Ele vai consertar o meu celular, ele vai resolver o meu problema. Não vai ter que ir em bancos trocar, cadastrar a senha. Cara, isso aí é uma dor dos clientes. Isso aí a gente usa muito esse artifício aí na hora de passar o orçamento, né? Principalmente quando o cliente tem aplicativo. A primeira coisa que ele fala, cara, é porque eu tenho um Pix nessa conta, eu tenho um aplicativo que eu tenho que usar. A gente vai conservar todos os dados. Não vai perder não? Não vai perder não. Mas existe dar errado? Existe, pai. Existe não ter reparo. Existe. Não, mas diga assim. Tá. Porque o aparelho ele já chega com defeito. Chegando funcionando, mas tem tenta que chega funcionando e apaga. dá pra- o reparo. Não, entendi. Mas esse Não, o é ponto. porque ele vai reparar. É porque eu tô viajando aqui. Não, quando Mas tu ele vai chega- reparar algo que está parado e vai conservar aquilo que estava ali. Isso. Caso não conservou, o aparelho funcionou e. Mas essa é a questão da comunicação. Não, sim. Vamos fazer aqui, né? O cliente oculto. Ó, seu Israel. Seu aparelho é um conserto normalmente prático que a gente faz em 25 minutos, se eu não tiver com pressa. Só que como envolve solda, normalmente, aí eu tenho uma estatística aqui de 95%, não dá problema. Mas pode acontecer em algum momento de eu ter que reparar e ele dar um curto e queimar. Só que não é comum. Se acontecer, a gente não vai te cobrar, vai consertar da maneira X. Então você já deixa sabendo. Aí O que eu não- já desisti aí já. Não, mas é porque eu não. Essa palavra aí, deixa queimar, meu filho. Não, aí o Não, mas Ricardo eu entendi. é bom, o Não, mas Ricardo eu é entendi. bom com as palavras certas. Ele errou, Ricardo? Aí não. Qual seria Só a essa sua palavra. Qual seria a sua cópia? Foi só essa palavra aí que ele errou. Tem um risco de Ainda perder. bem Tem que um é risco de comercial. perder. Fala aí, cara. Ainda Tem bem um que é risco comercial, de né? perder as fotos do netinho. Eu tô com as fotos do meu netinho aqui, eu não posso perder de jeito nenhum. Existe. Quando a memória NAND, né, que é onde é armazenado o software e os documentos, né, ela tá queimada. Aí realmente não tem o que fazer. Isso acontece tanto em Android como em iPhones, né? Porque no caso dos iPhones ainda mais porque é criptografado, né? Dos Androids nem tanto. Mas uma vez que está com defeito, hoje já tem, né? Hoje não.
Nós temos aí à disposição do mercado box, que são dispositivos, são ferramentas que a gente consegue remover o chip, né, que é a memória, o circuito integrado, e coloca na box para fazer uma leitura. E faz a leitura de tudo que tem na memória. E mostra se a memória está com defeito ou não. Uma vez está com defeito, não tem o que fazer. Porque Não, mas essa box ela não consegue captar esse. Você mas só consegue ver. Eu tive uma ideia melhor aqui, ó. Se chegar com defeito já, você pode fazer um backup antes. Vamos fazer um backup aqui, vamos baixar um Google Drive, já vou deixar salvo. Se ocorrer qualquer acidente, Mas já vai estar salvo. defeito no aparelho Isso chega não- a apagar? Não, mas vamos supor que chegou funcionando, só que tá com problema de... Foi molhado. Wi-Fi. Foi molhado. Sim. Um Wi-Fi... esse Mas caso ele também- caiu, foi só um pouquinho d'água. aí É sempre pronto. assim. Foi só um. Aí Não, o cara tirou lá do fundo do mar. caiu um copo d'água, eu tava lanchando. Foi um fantasma. Tava bonzinho, de hora pra outra, né? Eu tava lavando o carro, a mangueira pegou no bolso. Hoje Caralho. os únicos casos que você não consegue fazer reparo, né? De fato conseguir reparar, é quando você tem uma falha por CPU, é CPU em curto, né? E a CPU é o cérebro do aparelho, né? Ou quando você tem uma falha por memória. A memória tá queimada, ou tá com um nível de degradação muito grande que não consegue mais fazer leitura, não consegue mais iniciar o software. Aí não tem como fazer, assim, tem como reparar, mas não tem como recuperar os dados que estão na memória. E quando é CPU também, né? Mas hoje já existe também, por exemplo, o recurso do swap. Você já deve ter ouvido falar esse termo. iPhone X swap. Esse termo quer dizer o quê? Misericórdia. Quer dizer que esse aparelho já sofreu intervenção e uma das placas já foi feito. Então swap é porque a placa foi reparada. Isso. Aparelho Eu pensei que Pode era ter aquele. sido placa ou pode ter sido troca de ou peça periférico também. também. Periférico. Periférico placa. Então, A gente vai se encaminhar aqui para os últimos 10 minutos e eu achei bem pertinente aqui para contextualizar a pergunta do Clayton aqui, ou Clayton. Se você quiser saber o apelido dele, é só mandar o DM aqui que eu amo. Vamos aqui, Ricardo, continuando aqui no conceito. Quais habilidades e conhecimentos você considera fundamental para ser bem seguido nesse setor? cara, Tem que ter feeling. O cara desastrado vai dar certo. cara. Filho tem que ter, que Conhecimento. o cara vai trabalhar mais. Filho tem que ser. Inclusive a mulher tá grávida aí. Mais um, já tem um quantos Parabéns, anos? O viu? primeiro? 6. 6. Idade Tá boa, com quantos idade meses a boa. mulher? Hã? Tá com quantos meses? Tá com um mês só. Descobriu agora. Parabéns. Um mês. Então, vamos lá. Cara, para desenvolver as habilidades, primeiramente você tem que gostar, né? Acho que obrigatoriamente não rola, né? Tem que ser uma parada que você tem que gostar. Se o cara vier pelo dinheiro, não vai se dar bem, tu acha? Cara, pelo dinheiro não rola. Não não dá. rola? Tá escutando, né, Raul? Cara, eu passo, e aí eu vou contar, eu vou falar um pouco da realidade, né? Tem aparelhos que eu fico a manhã toda, e não consigo resolver. Tem aparelhos que eu fico, lógico, isso intercalando, né? Pego, faço, vou para outro, mais fácil. Às vezes resolvo um e tal. parente, um amigo, ou até um problema. Eu vou resolver isso aqui, né? Exatamente só isso, de- pelo orgulho, né? Mas tem casos que também é pela grana, né? Então, tipo, entra um aparelho por R$1.500, você vai lá, fica feito doido pra fazer, né? E aí é onde entra o ponto de você gostar. Então, é uma parada que você tem que gostar, não tem pra onde correr. Então, a minha rotina é de 9 da manhã, eu fico até 11 da noite. Inclusive agora, eu saio daqui e vou pro laboratório e fico até tarde da noite. Mas porque é uma parada que eu gosto de fazer. Então, quando você gosta, né? Nós temos aí outros caras. Tem um cara que é referência pra mim no mercado, o Janderson iPower, lá da Bahia. iPower, Janderson iPower da Bahia. Grande abraço aí pro Janderson. E ele é um cara Um abraço que... aí pro pessoal da Bahia, viu? Salvador, Tico do Tororó aí perto. Viu? Pessoal aí, abração, E viu? ele é um cara que a gente fala que ele dorme na bancada, né? Mas aí é aquela coisa, é o que eu falei antes, né? Não julgue, né? Não queira ter os resultados, o cara que abre a loja hoje e tal, enfim. Então, os resultados já falam por si só, né? Então, tem que ter, além de ter habilidade, você tem que gostar da parada, né? É uma parada muito de coordenação motor. Então, por exemplo, eu sou destro. Destro é a direita, né? Isso. Então, eu tive dificuldades com a mão esquerda. Porque a gente pega em ferramenta com a mão esquerda. Então, eu tive dificuldade para poder manusear e tal. Mas foi uma parada que eu me encantei, eu fui para cima e fiz. Já tem cara que não... eu conheço caras que investiram no equipamento, compraram R$20.000 de equipamento, montaram uma bancada zona foda e viram que não é para mim. Vou vender iPhone que é melhor. Só o sprint, só o... Entendeu? Vou vender iPhone que é melhor. Ou então vou trabalhar em outra coisa que é melhor. Então tem que gostar. Eu acho que primeiro de tudo tem que gostar. Você tem que se identificar.
Porque é um sentimento muito massa quando você pega um aparelho que não liga e bota na bancada e ele liga. Então, pra mim, né, Eu não sei pra você, mas pro cliente eu acredito que sim, viu? Então, pra mim é muito top. Pô, legal, massa. Foi condenado, passou para os assistentes e eu consegui resolver. Então tem essa parada, né? O brand vai lá pra cima. Exatamente. E esse sentimento eu acho que é o que não se paga, pô. Pra mim é o que não se paga. Você ter 10 aparelhos, conseguir reparar 9. Pô, isso é muito massa. Só que assim, pra você conseguir chegar lá, é até um ditado, né? Que Davi Hack, que é um cara que é muito top também, muito foda no mercado, ele utiliza. Quanto mais estudamos, mais reparamos. E eu lembro que eu sempre coloquei isso, inclusive na minha bancada tem no computador, eu deixo lá sempre para me lembrar disso. Porque de fato isso lá quando eu comecei, não tinha praticamente nada de ferramenta e eu assistia às aulas dele, e ele falava isso, ó, quanto mais você estudar, mais você vai reparar. Então se você repara um aparelho por dia hoje, você vai estudar, você vai reparar 2. Aí você vai evoluindo e vai reparar 3, tal. O Paulo Musi, uma vez ele falou assim, cara, no podcast o cara perguntou para ele, como que você faz para estudar nessa sua rotina? Como que você faz para conseguir estudar e se atualizar ali? Cara, só pelo fato de eu pensar, só de eu pensar que no outro dia pode chegar um paciente no meu consultório e eu não conseguir atender ele porque eu não sei qual é o problema dele, cara, isso eu já fico doente. Então eu vou estudar. Da mesma forma eu penso, pô, vai chegar amanhã um aparelho que eu não vou saber do dia o defeito porque eu não estudei. Porque eu não me dediquei, né? E aí eu acho que o primeiro passo é gostar, aí você vai desenvolver as habilidades com especialização. Então não tem como desenvolver habilidade sem especializar. Você tem que especializar, não tem pra onde correr. E se dedicar, pô. Não tem pra onde, não tem outro caminho. Tem que se dedicar. Tem que ler vídeo, ler manual. Tem que ler, né? Ler bastante. E aí é um dos problemas também é porque a galera não lê. Inclusive, eu acho que um dos diferenciais dos nossos cursos, tanto online como presencial, é porque eu instigo a galera a ler e a escrever. Então, todo o conteúdo que a gente aborda, a galera faz na prática, depois eu peço para eles anotarem, escrever mesmo, e depois ir para o quadro, um por um, para explicar o que eles entenderam. Então, isso daí eu acredito que é um diferencial. Acredito não, de fato, é um diferencial. Fica bem dinâmico também, né? Exatamente, porque quando a gente anota, né, esse anotar é um prefixo, né? Então quando a gente anota, a gente está ali praticamente memorizando, né, o que a gente está lendo, né? Então eu vejo, uma coisa é eu anotar e ver ao mesmo tempo, outra coisa é anotar e ouvir ao mesmo tempo. Então eu estou ali praticamente trabalhando os dois ao mesmo tempo, né? Eu consigo absorver de forma melhor, que é da forma que eu faço. Então eu já desenho. Então eu estou estudando, o cara tá falando lá, mapa eu mental, começo a desenhar, exatamente. E aí que é onde entrou essa parada do mapa mental, né? Por quê? Porque a gente consegue absorver mais fácil. Então eu monto checklist, eu monto sequência de circuito, sequência de inicialização, tudo por mapa mental, porque facilita a absorção. A gente vai aqui para a parte final, né? Pedir os arrobas para se comunicar. Só que antes aqui eu tenho um recadinho para a galera de Sobral e região. Se você é de Sobral, trabalha com acessórios para celular, você tem interesse em colocar um produto diferente, um produto único, um produto que o seu cliente vai sair de lá totalmente satisfeito, que tal colocar capinhas personalizadas? Você pode colocar a foto dele, uma frase, o petzinho do coração, a imagem da mãe, ou até mesmo para quem gosta de produtos religiosos. Fala com a gente, que a gente tem esse serviço agora. A gente, depois da arte aprovada, entrega em até 24 horas o produto do cliente. Então, se você é de Sobral, tem interesse em se destacar aí na região, fala com a gente que a gente pode te entregar esse serviço totalmente aí, único e exclusivo. Passa o endereço da Miami Case de Sobral pra galera. A Miami Case é uma parceira da empresa que fabrica as capas personalizadas. Então você pode retirar lá na Miami Cases. Mas também pode receber na sua empresa sem problema. Se quiser saber mais, fala com a gente aqui. Vou deixar um linkzinho que você vai procurar. Vai falar diretamente comigo e eu te passo todo o passo a passo de como fabricar essas capinhas personalizadas, beleza? Então pronto, pessoal. Ricardo, agradeço demais aí a mensagem que você passou, o exemplo. Se tu quiser falar alguma coisa aí, agradecer, dedicar,
Eu tava até aqui pensando, né? É RM de Ricardo e Mônica? Ricardo e Mônica, exatamente. Se não fosse, eu fiquei assim, mas acho que eu não vou falar, não. Porque se não for, eu vou colocar ele na encruzilhada. RM Tech, Ricardo e Mônica, né? Aí é RM Tech, né? Que era RM Cell, né? A gente tirou o Cell, todo mundo Cell, né? O Tech tirou o Tech e ele botou o Tech. Então pode ficar à vontade aí. Parceiro da gente, Lucas Tech. Deixar seu endereço aí onde te encontrar e a... Massa. Então, eu quero, de fato, feliz demais de estar aqui com vocês, né? O Israel, a gente se conhecia só, né? Só por ameaça, né? A gente só se viu uma vez, o cara queria comprar o carro dele à força, né? E a mulher doida pelo carro. Cara, agradecer vocês demais. Muito massa estar aqui e acredito que seja o primeiro de muitos, né? Tem muito ponto para falar ainda. Exatamente. Tem muita coisa pra gente conversar, para poder agregar aí, tanto quem tá começando na área, como a gente falou, como quem tem o desejo de começar também, né? De repente despertou o desejo aí, para quem já tá na área, né? Tô aqui com minha colinha, só para fazer aquele velho merchan. Pode rachar. Vamos lá. Aproveita que ainda é grátis. Agora, nesse mês, estaremos em Maranhão, certo? São Luís do Maranhão, na escola Smart Service. No mês de agosto estaremos com 2 datas, né? No começo do mês estaremos em Paraíba e no final do mês estaremos em Uberlândia. Mês de setembro estaremos em Pernambuco, Vitória de Santo Antão, mais uma vez. Mês de outubro estaremos em São Paulo, na Alca Master. Isso aí no final do mês estaremos em Natal, Natal na escola com Sesfone, tá? E no mês de outubro, novembro, estaremos em Fortaleza, mais uma vez, treinando presencial aqui em Fortaleza, tá? E retornamos no final de novembro também para São Paulo, na escola Alcamaster. Em dezembro a gente tá de boa. Foda. Certeza o homem já é Platinum Latam, viu? Eu e o Lucas tem que dar as datas só de São Paulo, né? Meu Deus, Latam, aprova o meu cartão Black, porque eu tô cansado de comprar passagem. Tá caro, passou, meu. E é isso, @Ricardo_RMTech. Lá a gente posta conteúdo praticamente diário. E também tem o nosso canal do YouTube, professor.Ricardo Estevam. E lá tem conteúdo para quem tá começando, para quem já tá na área. Enfim, aí lá a gente, para esse semestre agora, a gente pretende postar conteúdos para quem tá começando na área. Essa parte já desde o basicão, tá? E quem quiser entrar no grupo? No grupo, a gente vai colocar também na descrição o grupo do Telegram, o grupo do WhatsApp, né? Massa. O link, aí você clica e cai pra dentro e a gente se vê lá. O teu arroba é o mesmo da RMTech? Não, Instagram só. É um Instagram só. A gente não tem da loja. Ou melhor, Ricardo_RMTech, né? Só pra ficar claro pra galera. Isso. Aí essas datas que eu passei, né, são de treinamentos presenciais nesses estados, né? Para quem já trabalha na área, para quem já faz troca de tela, bateria e quer aprender a reparar placas dos modelos Android. Tu tem que tirar o Ricardo, tu bota RMTech_Brasil. Aí fica mais. Vai mexer na tua bio também. Vai. Ele é bom. Deixa teu arroba aí, o arroba da tua empresa. Cara, Israel de Lima, né? Israel de Lima e tem um Szinho no final. Ainda não verificado, porque os R$55 não entrou no meu orçamento ainda. Então é isso aí. O nome da minha empresa é ikistory.br. Quem quiser visita lá, olha lá. Parceira da Miami Cases. Pra quem sabe, né, tem uns podcasts anteriores aí, eu que criei os meninos, essa galera aí, essas cobras. Então é isso, galera. Aqui agradecendo. Conheci o Ricardo, como eu falei aí, no momento de uma compra do carro que o Lucas queria, ameaçou ele ali, mas... E hoje a gente tá aqui lado a lado, pessoa demais, genial, extraordinária, é isso aí. Show de bola. Arrocha Clássico. Valeu, galera. No meu Instagram, _Claston Ferreira. É um prazer aqui ter ouvido um pouco mais do Ricardo. Eu já conhecia como pessoal e profissional agora. É um prazer também estar na mesa com o nosso amigão Israel aí, o Gênesis, né? O primeiro e... Não verificado. E o Lucas aqui, vai, Lucas, finaliza aí. O meu arroba é lucasventura.br, verificado, certo? É verificado? Foi com Master ou com Visa? E o melhor, viu? 2 dias antes de liberar pra ser pago. Tô mentindo? Aí tem um ponto, pessoal, ó.
tem o Instagram da empresa também, @MiamiCases. Verdade, E eu queria aqui, a gente falou aqui de saber para onde ir, queria deixar uma frasezinha para você refletir e não pensar no amanhã, no depois do amanhã ou no agora. Pensar um pouquinho com mais calma. Vamos lá. Ó. Os fatores motivacionais que focam em objetivos pessoais e de curto prazo nos afastam dos objetivos verdadeiros e às vezes obtêm efeito oposto. Cuidado com o que tu deseja, porque em vez de tu estar realizando, tu tá te atrapalhando, beleza? Então, até uma próxima. Se você quer sugerir um tema, sugerir uma pessoa para vir aqui no podcast, comenta aí que a gente vai tentar trazer, tá bom? Muito obrigado e até mais. Exatamente, né? Eu ia só cortando aqui pra gente terminar. Quem quiser vir, coloca o @ aí embaixo, a gente vai olhar, vai conversar, vai chamar. A gente tá aqui pra isso. Vamos abrir pra essa galera do empreendedorismo e pra essa galera que aparentemente você crê que é pequena, mas não é. Você já fez história, já mudou a história do teu familiar, já mudou a história do teu vizinho. Então, você não é mais pequeno. Você faz parte do hall de empreendedores que futuramente vão ser vencedores. Galera, é isso. Quem tiver precisando de videomaker... Quem é? Ai, pai, o cara que não gosta... Arroba dele, vai. @Raul Oliver, não é isso? Grande Raul Oliver. @grande Raul Oliver verificou. O Nubank, viu? O Nubank. Valeu, galera. Beijo. Valeu.